vamos falar Y vamos a hablar hoje sobre hoy sobre resistindo às paixões carnais. resistiendo a las pasiones carnales. São muitas Son paixões muchas pasiones que o inimigo tem lançado que el enemigo ha arrojado no caminho do povo de en el Deus. camino del pueblo de Dios. Porém, nós temos de resistir tais paixões Pero tenemos que resistir tales pasiones pelo poder da santa palavra de por el Deus. poder de la santa palabra de Dios. E o estudo de El hoje estudio de hoy é resistindo às paixões es humanas, resistiendo a las pasiones humanas, resistindo às paixões carnais. resistiendo a las pasiones carnales. E vamos ler Y vamos a leer na epístola en la epístola de Tiago, de Santiago, capítulo 4, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo del 12. versículo 1 al versículo 12. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes? Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar? Combateis e guerreais e nada tendes? Porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas é juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y armadéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para ganar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Na epístola de Tiago, En la epístola de Santiago, nós vemos pesadas exortações, nosotros vemos pesadas exhortaciones, fortes repreensões fuertes reprensiones contra os crentes que cedem às paixões carnais. contra los creyentes que se ceden a las cosas carnales. É isso Y eso, que nos últimos en los tempos últimos tiempos, tem ocorrido na casa de Deus. ha ocurrido en la casa de Dios. Pelejas, Peleas, dissensões, disensiones, brigas, peleas, contendas contiendas,
que tem afastado muitos crentes da presença do Senhor. que ha apartado a muchos creyentes de la presencia del Señor. A Bíblia Sagrada revela caso ocorrido, La Biblia se revela caso ocurrido, um caso ocorrido na igreja de Corinto. casos ocurridos en la casa de Corintios. A igreja de Corinto era uma igreja possuidora de todos os dons. La iglesia de Corinto era una iglesia poseedora de todos los dones. 1 Coríntios, capítulo 1, 1 de Corintios 1, versículo 7. versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A igreja de Corinto era possuidora de todos os dons. La iglesia de Corintios era poseedora de todos los dones. Ela tinha um dom de discernimento de Tenía don espíritos, de discernimientos de espíritus, dom da palavra da don de ciência, la palabra de la ciencia, dom da palavra da don de sabedoria, la palabra de la sabiduría, dom da fé, don de la fe, dom de don maravilhas, de maravillas, dons de curar, don de sanar, dom de variedade de don de línguas, variedad de lenguas, dom de profecia, dones de profecía, dom de interpretação das don de línguas interpretación de las e lenguas vários outros y dons, varios otros dones, dom de don de socorros socorros e outros dons y otros dones existiam existían na igreja de Corinto. en la iglesia de Corintio. A capital de Corinto era Caia. La capital de Corintio era Acaya, Porém, pero Corinto era uma igreja carnal, Corintio era una iglesia carnal, porque ela tinha essa disputa entre ela. porque había esa disputa entre Os ella, crentes, mesmo com todos os los dons, creyentes mismos con todos los os dones, dons espalhados sobre a igreja, los dones esparcidos sobre la iglesia, eles não venciam as paixões ellos carnais, no vencían las pasiones carnales, não venciam Não venciam as guerras, as guerras, as pelejas, peleas, os pesares. los pesares. Eles não conseguiam vencer. ellos no lograban vencer, Que até Paulo que hasta Pablo não conseguia falar com os coríntios no lograba hablar con los corintios como espirituais, como espirituales, mas Paulo falava com sino eles Pablo hablaba con ellos como carnais mesmo. como carnales mismo. 1 Coríntios, Primera de Corintios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 1. versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eles não tinham amadurecido na fé, Ellos no habían madurado en la fe. eram meninos Eran espirituais, niños espirituales. porque não conseguiam resistir às paixões porque carnais. no lograban resistir a pasiones carnales. Então eles eram carnais Entonces, também, eran carnales también. sem a presença Sin la presencia do Espírito Santo del Espíritu Santo, em muitas coisas muchas cosas que eles iam fazer. ellos iban a hacer. Eles operavam pela própria Ellos carne. operaban por la misma Vê, carne. mesmo tendo os Y dons, mismo teniendo los dones, a carne conseguiu operar. la carne lograba operar. Ainda diz lá 1 Aún Coríntios, dice allá en 1 de Corintios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 12 versículo 12, ao versículo al 15. versículo 15, Era uma grande guerra, una gran guerra, peleja peleas que existiam na igreja de que Corinto. existían en la iglesia de Corintios. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Está vendo? ¿Están viendo? Será guerra, Era guerra, baixo nível espiritual un bajo nivel espiritual que existia na igreja de que Corinto. existía en la iglesia de Corinto. Então já quero dizer bem claro, Entonces ya quiero decir bien claro, o cristão pode ter fogo, el cristiano puede tener fuego, pode ter dom, puede tener pode dones, ter fruto, puede tener pode ser frutos, desenvolto, puede ser desenvuelto, ter autoridade, tener autoridad, mas se ele tiver o espírito contendeiro, pero si tiene el espíritu contendero, ele está na paixão da carne. está en la pasión de la Se carne. fala demais Habla demasiado na paixão da en la carne. pasión de la carne. Gosta de procurar contenda, briga. Me gusta buscar contienda
hay está peleas, cedendo às paixões está carnais. cediendo a las pasiones carnales. Assim é na igreja de Corinto. Assim é na igreja de Um Corinto. grupo dividido. Um grupo dividido. Um era de Paulo, Um era de Pablo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pablo, o doutor dos o gentios. doutor dos gentiles. Outro era de Outro Cefas. era de Cefas. Não, só obedeça a Pedro. Pero solo obedeça a Que Pedro. Pedro andou com Cristo. Que Padre ha caminado con Cristo. E Jesus deu a chave para ele. Jesús le ha dado la llave a él. Eu ando com Pedro. Entonces, caminó con Pedro. Outros falavam, Outros hablavam, eu ando com Apolo. eu camino com Apolo. Lá, Atos 18, 25. Hechos 18:25. Que é varão poderoso nas escrituras. Varón poderoso na escritura. Varão sábio, sábio e eloquente, e eloquente, que até tem uma certa Essa tiene una cierta corrente de interpretação, corriente de interpretación. que foi Apolo que escreveu a epístola aos Hebreus, Que fue Apolos quien ha escrito el epístola a los hebreos. devido à sabedoria tão grande que aquele homem tinha. Por causa de la sabiduría tan grande que tenía Então ese uns hombre. falavam, eu sou de Apolo, Entonces, yo soy de Apolo. e tinha outro grupo, E de outro grupo. não, eu sou de Cristo, Pero yo soy de Cristo. eu sou de Yo Jesus. soy de Jesús. Será qual era o grupo pior? ¿Será cuál el grupo peor? Qual era, irmão José? Era o que falava que era de Era Cristo. el que decía que era de Cristo. Os que falavam de Jesus eram os piores. Los que hablaban de Jesús eran los peores. Mas por quê? Pero ¿por qué? Porque eles não tinham lei. Porque no tenían É ley. aquele, eu só obedeço a Deus. Solo obedezco a Dios. Eu só sigo a Deus. Eu solo sigo a Dios. O que Deus mandar eu faço. Lo que Dios manda, yo hago. Não obedeço homem algum. No obedezco a ningún hombre. Então o grupo que diz que era de Cristo era o pior de Corinto. El grupo que dice que era de Cristo era el peor de Corintios. E eles tinham todos os Ellos dons. tenían todos los dones. Mas não venciam Pero no vencían as paixões las carnais. pasiones E carnales. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. 1 de Corintios 3:3. Paulo diz: Pablo dice: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo a carne? porque aún sois carnales, pues haciendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Aí Ahí, está a igreja de Corinto Está. inserido nesse texto. la iglesia de Corinto ingerida en este texto. Invejosa, Envidiosos, contendeira contendiosa e cheia de y dissensões. llena de disensiones. Os crentes de Corinto Los creyentes de Corintio eram dessa maneira. eran de esta forma. Tinham tudo, Tenían todo, mas ao mesmo tempo perdiam pero tudo. al mismo tiempo perdían todo. Porque o baixo nível espiritual Que el bajo nivel espiritual era gerado entre era eles generado entre ellos por causa da inveja, por causa de la envidia, das de las contendas contiendas e das y dissensões. de las disensiones. Que Deus nos Que guarde, Dios nos guarde, que a mão de Deus nos que la proteja mano de Dios nos proteja desse espírito de ese maligno espíritu maligno que causa dissensões nas causa igrejas. disensiones en las iglesias. A origem das guerras La origen de las guerras e das y de las pelejas peleas dentro da igreja. dentro de la iglesia. O diabo, El diablo, ele é a origem das guerras e das pelejas dentro da igreja. él es el origen de las guerras y las peleas dentro de la iglesia. O inimigo de nossas El almas, enemigo de nuestras almas, o usurpador, el usurpador, Satanás, Satanás, ele tentou Jesus él ha tentado a Jesús 40 dias e 40 noites 40 días y 40 noches no deserto. en el desierto. Capítulo 4, versículo 1 e 2 de Lucas. Capítulo 4, versículo 1 y 2 de Lucas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.
por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O Espírito Santo El Espíritu Santo impeliu. le impulsó. O que é impelir? Que es impulsar. Que lá em Que allá en Marcos Marcos nos explica que Jesus foi impelido explica que Jesús fue impulsado pelo Espírito por el Espíritu ao deserto. al desierto. Marcos capítulo 1, versículo 12. Marcos 1, versículo O 12. que seria então, na ¿Qué verdade, sería entonces en realidad? impelir? Impulsar. Que é uma palavra mais forte La palabra más fuerte que o evangelista Marcos usou el evangelista Marcos usó para para expressar expresar que Cristo foi que levado Cristo fue llevado ao deserto. al desierto. O que é impelir? Que es impulsar. É empurrar, Es empujar. é impulsionar, Es impulsionar. é instigar, Es instigar. é induzir. E inducir. Jesus foi Jesús fue empurrado empujado pelo Espírito ao deserto. por el Espíritu hacia el desierto. Jesus foi Jesús fue impulsionado impulsionado pelo Espírito ao por el deserto. Espíritu al desierto. Jesus foi instigado, Jesús fue instigado e induzido inducido pelo Espírito ao deserto. por el Espíritu hacia el desierto. Esses são os significados do verbo impelir. Esos son los significados del verbo impulsar. Jesus foi levado com força. Jesús fue llevado con fuerza. É como que ele fosse empurrado. Como si fuera empujado. É como que ele fosse Como si él impulsionado hubiera sido impulsionado pelo Espírito Santo por el Espíritu Santo ao deserto. hacia el desierto. Ou seja, Ou seja, ele foi levado ele foi llevado com toda a força, com toda a força, com todo o con ímpeto todo ímpetu ao deserto. hacia el desierto. Porque Jesus, como homem, Porque Jesús, como hombre, ele necessitava él necesitaba da presença do Espírito de la Santo. presencia del Espíritu Santo. E Y Jesus estava no deserto. E Jesús muitos pensam estaba en el desierto y muchos piensan que Jesus só foi tentado que Jesús solo fue tentado 3 3 vezes. veces. As 3 tentações, muitos Las pensam. 3 tentaciones muchos piensan Que o diabo mandou Jesus transformar aquelas pedras em que el pães. diablo ha mandado a Jesús a que transforme esas piedras en panes. Que o diabo mandou Jesus se suicidar. El diablo ha mandado a Jesús para que se suicide. E que o diabo mandou Jesus adorá-lo. Que el diablo le ha mandado a Jesús para que E le muitos adore. pensam que só foram 3 Muchos tentações. piensan que solo fueron 3 tentaciones. Mas em Lucas 4:2 nos diz que ele foi tentado 40 dias e 40 noites. En Lucas 4:2 nos dice que Cristo fue tentado 40 días y 40 noches. Todos os dias Cristo era tentado pelo diabo. Todos los días Cristo era tentado por el diablo. Todos os dias o diabo lançava em Cristo uma tentação. Todos los días el diablo arrojaba hacia Cristo una Ainda tentación. mais que Cristo vivia entre as feras. Aún que Cristo vivía entre las fieras. Capítulo 1, versículo 13 de Marcos. Capítulo 1, 3 de Marcos. E vivia entre as Y feras. vivía entre las fieras. Então Cristo estava em meio aos animais Cristo selvagens. estaba en medio de los animales salvajes. Animais selvagens. Cristo estava no meio dos animais selvagens no Animales deserto. salvajes. Cristo estaba en medio de los animales salvajes en el desierto. E também feras quer dizer También demônios. fieras quiere decir demonios. Cristo estava no meio dos Cristo demônios. estaba en medio de demonios. No meio também de animais En selvagens. medio de animales salvajes. E o Espírito Santo estava com ele lá. El Espíritu Santo estaba con él allá. E o diabo Y el diablo queria provocar Jesus quería provocar a Jesús. com guerras, com pelejas, para que Cristo viesse pecar, para que Cristo fuera a pecar. para que Cristo viesse ceder à Para tentação que Cristo fuera a pecar a la e não fosse tentación. fiel até o Y fim. no fuera fiel hasta el final. Então o inimigo tentou Jesus, Entonces el enemigo le tentó a porque Jesús. Cristo, Porque Cristo, da mesma forma que eu sou de la tentado, misma manera que yo soy tentado, que você é tentado, que tú eres tentado, Jesus também foi. Jesús también fue. Capítulo 4, versículo 15 Capítulo 4:15 da Epístola aos de la Hebreus Epístola a los Hebreos nos prova que também nos muestra que también Cristo foi tentado como Cristo fue nós. tentado como nosotros. Diz assim: Dice así. porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras necesidades, pero sin pecado. Então, verdadeiramente Jesus foi tentado. Entonces verdaderamente Jesús fue Então, tentado. todo tipo de tentação que você imaginar. Todo tipo de tentación que tú imagines. O diabo, 40 dias, fez de El tudo. diablo 40 días hizo de todo. Tentações carnais, Tentações carnais, tentações pessoais, tentações personais, tentações morais, tentações morais, tentações do pensamento, tentações del pensamento, tentações de todos os gêneros, Tentaciones de todos los géneros. para Jesus pecar, Para que Jesús peque, para Jesus cair. para que Jesús caiga. Por quê? Porque A Escritura nos fala das astutas ciladas do diabo. la Escritura nos habla de las astuzas flechas del diablo. Capítulo 6, Capítulo 6, versículo 11, versículo 11. do livro de El Efésios, libro de Efesios. a Bíblia nos La diz: Biblia nos dice: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra as astutas ciladas do contra diabo. los astutos dardos del diablo. Então o inimigo ele joga seta mesmo. El enemigo arroja saetas. Ele sí. vai tentar pegar o crente no ponto Él fraco, va a intentar agarrar al creyente en el momento débil. no seu ponto fraco, En su punto débil. porque ele anda em nosso Porque derredor. él camina a nuestro alrededor. Ele anda ao meu derredor. Ele camina a mi Ele alrededor. anda ao seu Él derredor. camina a tu alrededor. Então ele fica tentando achar brecha Queda tentando, buscando aberturas para que ele possa entrar e fazer o caos. para que pueda entrar y hacer caos. 4:27 de Efésios. 4:27 de Efesios. Não deis lugar ao No diabo. deis lugar al diablo. Ele vai tentar. Él va a intentar. Vai tentar quando a gente estiver dormindo. Va a intentar cuando estemos durmiendo. Vai tentar durante o dia. Vai tentar durante Vai o dia. tentar no trabalho. Vai tentar no No trabalho, caminho. no caminho, Dentro da igreja. dentro da igreja. De uma forma ou outra. De uma forma ou outra. Ele vai tentar nos colocar em guerra. Ele vai tentar pôr-nos Em em guerras, pelejas. em peleas, Para nós perdermos para que perdamos a presença do Espírito la Santo. presencia del Espíritu Santo. 1 Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, capítulo 5, versículo 8. versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando cómo devorar. Agora imagine, Ahora imagínese. ele anda bramando, Él camina está rugiendo. bravo, Está rugiendo, buscando a quem possa tragar. buscando a quien pueda tragar. Havendo guerras e Habiendo pelejas, guerras y peleas, não há união, no hay unión, não há comunhão. no hay comunión. E sem a união, Y sin la unión, não há bênção de Deus. no hay bendición de Dios. Porque a sabedoria divina Porque la sabiduría divina não tem espírito faccioso de desunião. no hay espíritu faccioso de O desunión. que é espírito faccioso? ¿Qué es espíritu faccioso? É de grupinho, Es en grupitos. é de panelinha, Es de panelitas. tem facção. En facciones. Eu sou com aquele lá, Yo soy con aquel allá. você é comigo, Tú eres conmigo. você é com o irmão José. Tú estás con el hermano José. Esse é o espírito faccioso. El espíritu faccioso. Lá na Epístola de En la Tiago, epístola de Santiago, a Bíblia fala do espírito faccioso no capítulo 3, la Biblia habla del espíritu faccioso en el capítulo 3. sobre a sabedoria que não é do alto. Sobre la sabiduría que no es de lo alto. 3:16 de Tiago. 3:16 de Santiago. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Então o diabo, Entonces el diablo, isso que ele quer fazer, eso es lo que el diablo quiere hacer. colocar os crentes na tentação, Poner a los creyentes en tentación, em guerras, em pelejas, en peleas. e ele está ao nosso derredor. Él está a nuestro alrededor. Ele está bramando, Ele está rugindo. ele está só esperando Eso lo está esperando. nós darmos uma Que brecha. nosotros demos abertura. Aí o espírito faccioso Ahí entrará, el espíritu faccioso va a entrar. toda obra Toda obra perversa perversa estará em nossa vida. estará en nuestra vida. A segunda origem La segunda origen das guerras e das de las guerras pelejas y peleas é a carne. es la carne. A carne é a segunda. La carne, segundo. A carnalidade. La carnalidad. Tiago, Santiago, ele indagou a Deus. era indagado a Dios. Como Tiago capítulo 4, versículo 1. Santiago 4, versículo 1. Tiago fez uma pergunta para Deus. Santiago le hizo una pregunta a Jesús. De a onde Dios. vêm as guerras e pelejas entre vós? ¿De dónde vienen las guerras y peleas entre vosotros? Tiago perguntou. Santiago le De preguntó. onde vem, Senhor? ¿De dónde viene, Señor? E Y nós sabemos nosotros sabemos que a resposta de que Deus, la respuesta de Dios, Deus fala dos deleites. Dios habla de los deleites. Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? ¿Es de vuestras pasiones o cuáles combates de vuestros miembros? Deus está respondendo Dios está respondiendo que vem dos deleites que guerreiam nos nossos que membros. viene de los deleites que guerrean nuestros miembros. E segundo a Bíblia Sagrada, Según la Biblia Sagrada, lá em Romanos, en Romanos, capítulo 7, capítulo 7, versículo 5, versículo 5, Paulo fala da carne Pablo aqui, habla de la carne aquí. e ele diz: Y él dice, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestros miembros. Então, essa lei Entonces esa ley é a lei do pecado e da es morte. la ley del pecado y de la muerte. É uma lei que todo homem tem. Es una ley que todo hombre Ou tiene. seja, O sea, dentro de nós dentro de nosotros tem essa guerra hay espiritual esa guerra espiritual. da carne contra o De espírito. la carne contra el espíritu. Isso é bíblico. Eso es bíblico. Lá na carta aos En la carta Gálatas, a los Gálatas, capítulo 5, capítulo 5, versículo 17. versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e esses opõem-se um ao outro,
para que não façais o que quereis. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O Espírito Santo que está em nós, Espíritu Santo que está en ele nosotros, guerreia contra a vontade da nossa carne. guerrea contra la voluntad de nuestra carne. Porque a vontade da nossa carne opera em nossos membros. Porque la voluntad de la carne opera en nuestros miembros. Porque a inclinação da carne é o pecado. Porque la inclinación de la carne es el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8:7. Porque a inclinação da carne é o pecado que não está sujeito à lei. Porque la inclinación a la carne y al pecado es lo que no está sujeto a la ley. Não está sujeito à palavra. Sujeto a la palabra. Então vai ter essa guerra dentro do homem. Va a haber esa guerra dentro del hombre. Por mais que nós possamos ter uma vida de oração, Aunque podamos tener una vida de oración, de vigilância, santificação, sempre a nossa carne siempre nuestra carne vai pender para o pecado. va a tender hacia el pecado. Vai tender para as coisas do Va a mundo. tender a las cosas del mundo. Mas então o Espírito Santo que Pero, está em nós, entonces el Espíritu Santo que está entre nosotros, ele nos controla, Él nos controla, ele nos liberta, Él nos libra, ele nos capacita, Ele nos capacita para que nós venhamos vencer a obra da que carne. podamos vencer la obra de la carne. Essas paixões Esas pasiones ou deleites que operam nos membros, deleites que operan en los miembros, ou seja, nossa natureza carnal, nuestra naturaleza carnal, a vontade da nossa carne, la voluntad de nuestra carne, podem ser de várias origens. pueden ser de varios orígenes. Origem sexual Orígenes sexuales é a primeira de es tudo, la né? primera de todos. Que está no meio, Está en el medio. essa origem La sexual, origen sexual que hoje, que hoy jovens, jóvenes, adultos, adultos, adolescentes, adolescentes, casados, casados não estão conseguindo no vencer están logrando vencer a paixão da a la carne pasión de la carne na parte do sexo. en la parte del sexo. O homem é casado, El hombre tiene casado, tem a sua esposa que tiene Deus preparou, a su esposa que Dios ha preparado, pois ele tem um desejo carnal pela mulher do tiene próximo. un deseo carnal por la mujer del prójimo. Então isso é um desejo carnal terrível, Isso é um desejo carnal que não terrível. consegue vencer essas paixões da Que carne, não logra vencer essa paixão que da não consegue carne, ter a força do Espírito Santo para vencer Que não logra- esta obra do no inferno. logra tener fuerza del Espíritu Santo para vencer esta obra del infierno. Esta é a paixão da carne. Esta pasión de la carne. E é obra Y la terrível. obra terrible. Lá em Gálatas capítulo 5, En Gálatas 5, versículo 19. versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não hão de herdar o reino do céu. Manifiestas con las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, heresías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que entre los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Não herdará o reino de Deus. No heredarán el reino de Dios. Tudo isso Todo esto põe o homem em peleja pone al hombre en pelea contra o seu próximo contra su prójimo e contra o próprio contra el Deus. mismo Os Dios. pecados de origem sexual, Pecados de origen sexual, os pecados de origem emocional, pecados de origen emocional, os pecados de origem moral, pecados de origen moral. põe o homem em guerras, Põe al hombre en guerras. põe o homem em pelejas, Pone al hombre en pelea. pelejas contra si, Peleas contra sí mismo. pelejas consigo. Peleas consigo mismo. Só o poder de Deus, Só o poder de Deus. só a graça da pessoa divina do Espírito Solo la Santo, gracia de la persona divina del Espíritu Santo para o homem vencer para que el hombre venza a sua própria a carne. su misma carne. Por isso que Paulo Por disse eso Pablo dice que na carne dele não habitava bem algum. que en su carne no habitaba bien alguno. É lá em Romanos, En Romanos, capítulo 7, capítulo 7, versículo 18. versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo fazer o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso lo hago. Así que hago lo que no quiero, ya que hago yo, sino el pecado que vive en mí. A carne Entonces la carne é uma origem es un origen das pelejas. de las peleas. Que o homem não quer fazer, ele acaba El fazendo. hombre no quiere hacer, pero termina O haciendo. pai de família é tão fiel aos El filhos, padre de familia está fiel a a los esposa, hijos, a la esposa, de repente, de repente vai embora de casa com outro. se va de la casa con É a otra. carne dele. La carne de él.
no jogo de futebol. En el juego de fútbol, A obra da carne la está obra lá, de la carne está allá, operando. operando, A Bíblia ensina que a obra da carne, uma das obras da carne é porfia. porque la Biblia enseña de que una de las pasiones de la carne Emulações. es pelea, emulaciones, O que é porfia? que es peleas, É busca por es superioridade. busca por superioridad. E num campo de futebol, Em um campo de futebol, num estádio, en un estadio, qual é o time que quer ¿cuál es perder? ese equipo que quiere perder? Os bolivianos nunca querem que a Bolívia perca. Los bolivianos nunca quieren que Bolivia pierda. Os brasileiros não Então, querem que o Brasil Los perca. brasileños no quieren que Brasil pierda. Querem que ganhe. Querem que gane. Porque querem ser poderosos. Porque querem ser Está mais por poderosos. cima. Está mais por arriba. E o que é emulação? Que é emulação? Porfia. Isso é Porfiria. pleito, é peleja Es entre si. pleito y pelea entre sí É mismo. rixa. Es rivalidad. É guerra. Es guerra. Então isso é obra da carne. Es obra da carne. É a carne operando. Es la carne E como operando. que um crente está lá, E como um crente com a está camisa allá, do São Paulo, com a camisa do está São Paulo, torcendo. está Que apoiando. crente é esse daí? Que crente es ese? Que até tem igreja que tem times de pastores. Hay iglesias que tienen equipos de pastores. Os pastores são os jogadores. Los pastores son los jugadores. E os crentes ficam torcendo nas Los arquibancadas. creyentes quedan apoyando en las tribunas. Que crente é esse? Que crente es este? Que pastor é esse? Que pastor existe? Você não resiste à paixão da carne. No resiste a la pasión de la carne. Então, Entonces, a carne vence la esse carne povo. le vence a ese pueblo. E Paulo falou que quem está na carne Pablo dijo, quien está en la carne não herdará o reino do no céu. heredará el reino de los cielos. Muito claro. Está muy claro. Então, você tem o quadro aí do seu time que foi campeão? Hay un cuadro de su equipo que ha sido campeón. Faça-me um favor, irmão, rasga esse quadro, Hágame un quebra esse favor, quadro. Rómpalo y quebre ese cuadro. Dá uma pisada nele que ele Pisa- quebra. pisa lo que se rompe. Aleluia. ¡Aleluya! E o diabo vai ser vencido pelo sangue de Jesus Y el diablo va a Cristo. ser vencido por la sangre de Jesucristo. Terceira origem La tercera origen das paixões de las humanas pasiones humanas é o desejo de poder. es el deseo de poder. Esse desejo carnal Este deseo carnal de de superioridade superioridad teve origem em Lúcifer. tuvo origen Lucifer. Lúcifer Lucifer é a palavra es latina. la palabra latina. Em nossa En Bíblia nuestra Biblia não terá a expressão Lúcifer. no habrá expresión Lucifer. A expressão La Lúcifer expresión Lucifer estará na Vulgata Latina. estará en la Vulgata latina. Vulgata Vulgata é a primeira tradução Es la latina primera traducción latina da Bíblia para o latim. de la Biblia al latín. No ano En el 325, año 325, pelo bispo Jerônimo, por el obispo Jerónimo, que é chamado de São que Jerônimo. es llamado de San É Jerónimo. dos pais da igreja. Es uno de los padres de la iglesia. Ele traduziu a Bíblia para o latim. Y él tradujo la Biblia hacia el latín. E a expressão que nós lemos na La Bíblia, expresión que leemos en la Biblia, lá em en Isaías, Isaías, capítulo 14, capítulo 14, sobre filho da alva, sobre el hijo del alba, estrela da manhã. estrella de la mañana, Capítulo 14, capítulo 14, versículo versículo 12 de Isaías. 12 de Isaías. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste las naciones. A sua tradução Reina Valera já é mais clara. Sí. A nossa aqui, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como diz aí? Como caíste del cielo, oh lucero. Lucero, que é Lúcifer em latim. Lucero, Lucifer en latín. E para nós, Para Lúcifer nosotros, Lucifer é filha da alva. es hijo del alba. Lúcifer na língua portuguesa En la lengua portuguesa, Lucifer é filha da alva. es hijo del alba. Aquí E dice- filha da alva na língua espanhola, Aquí dice hijo de la mañana. hijo de la mañana. Da mañana. Não, não. Hijo de la mañana é estrela da manhã. Estrella de la mañana. Lúcifer é Lucero, que habla aí. Lucero. Dice Lucero. lucero, oh lucero. Isso. Para nós, falamos português, Nosotros que hablamos portugués, Lúcifer, Lucifer filho da alva. hijo del alba. Para os espanhóis, es lucero. Lucero. E para os latinos, Para os latinos, quem fala latim, Quien habla latín, Lúcifer. Lucifer. É isso daí. Es eso. E o desejo de El poder deseo de poder cresceu em Lúcifer. creció en Lucifer. Esse desejo cresceu Ese nele, deseo creció en él. que ele desejou tomar o lugar de Ha Deus. deseado tomar el lugar de Dios. Desejou tomar o trono de Ha Deus. deseado tomar el trono de Dios. Ezequiel capítulo 28, En Ezequiel 28, versículo versículo 2 2 e versículo y 17. versículo 17. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. O 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que todos olhem para ti.
Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ahora el 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren a ti. Essa referência Essa referência a Satanás, a Satanás, que era o querubim da guarda ungido. que era el querubín de la guardia ungido, Era o guardião dos portais era el celestiais. guardián de los portales celestiales, Andava entre as pedras afogueadas do céu. caminaba entre las piedras afogadas del cielo, As mesmas las pedras mismas piedras, que algumas delas aparecem algunas de ellas aparecen nos fundamentos da cidade santa. los fundamentos de la ciudad santa. Nessas En pedras, esas piedras, Satanás andava. Satanás caminaba Nos fundamentos da cidade en los santa. fundamentos de la ciudad santa. E algumas aparecem também. Algunas aparecen también. A sardônia, La sardonia, o topázio, el topacio, o diamante, el diamante, a turquesa, a turquesa, o ônix, el o ônix, jaspe, el jaspe, a safira, la safira, o carbúnculo, el carbúnculo, a esmeralda, a esmeralda, o ouro. el oro, Lúcifer Lúcifer andava nelas. caminaba en ellas. Outra coisa, Otra cosa, ele era maestro él era maestro da orquestra de la celestial. orquesta celestial. Os anjos que tocam tão bonito, Los ángeles que tocan tan bonito, os instrumentos los celestiais, instrumentos celestiales, feitos pelos dedos de hechos Deus. por los dedos de Dios. Lúcifer, o regente, Lucifer era el regente, o maestro, el maestro, ele regia. él regía, Mas é bíblico? pero es bíblico. É. Sí. Ezequiel 28, Ezequiel 13. 28:13. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Primeros de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creador. Está vendo? ¿Están viendo? Então ele era o maestro. Entonces era el maestro. E o que ele ¿Y fez? qué es lo que hizo? O desejo dele de tomar o lugar de El Deus. deseo de él era el tomar el lugar de Dios. O desejo de El poder. deseo de poder. Ele começou com as paixões Ha humanas, comenzado con las pasiones humanas, as paixões las carnais, pasiones carnales. com os anjos. Com os Eu ángeles. digo paixões carnais, Digo pasiones carnales. não no sentido que eles são carne, No en el sentido que son carne. porque anjos são espíritos. Porque ángeles son espíritus. É 1,14 de Hebreus. 1:14 de Hebreos. Paixões carnais no sentido do desejo de poder. Pasiones carnales en el sentido del deseo de As poder. paixões malignas. Las pasiones malignas. Vamos assim colocar Vamos melhor. así ponerlo mejor. E como que ele fez para ganhar os ¿Y anjos? cómo hizo para ganarse a los ángeles? O comércio. El comercio. Na Ezequiel, En Ezequiel, capítulo 28, capítulo 28, 16. 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Por causa do teu comércio, Por causa de tus contrataciones. por causa das tuas Por causa de contratações, tus contrataciones. ele fez cambismo com os anjos. Él hizo cambios con los ángeles. Sabe, troca de favores, Cambio de favores. comércio. Comercio. Olha, você vem pro meu lado. Mire, vem a mi lado. Eu vou te dar um cargo. Eu te vou dar um cargo. Eu vou te colocar. Te vou poner. Você vai reger o coral do céu no meu Vas a lugar. ser regente del salmo en mi lugar. Eu vou colocar você nas pedras Voy a afogueadas. ponerte nas pedras afogueadas. Você vai ser meu mensageiro. Vas a ser mi mensajero. Você vai cuidar da praça da Vas a vida. cuidar da praça Você da vai guardar vida. os portais Vas celestiais. a guardar los portales Só celestiales. você vir até mim. Solo tú que vengas Ele hasta fez mí. Él contratações, hizo contratos, barganhas, barganhas, cambios, troca de favor. intercambio de Você favores. vem pro meu Tú lado vienes a mi lado, que eu te dou isso que aqui. yo te voy a dar Isso é a teologia da prosperidade. Es la teología de la prosperidad. Que os crentes têm desejo de Que poder. los creyentes tienen deseo de poder. Vão à igreja, Van a la iglesia, querem ser ricos, quieren ser ricos, querem ter um carrão, quieren un cargo, uma casa, uma casa, e não buscam o reino de no Deus. busca el reino de Dios. E da mesma forma, E da mesma maneira, esse mal do diabo esse mal del diabo não é de hoje. não é de hoje. Ele sempre quis trabalhar com barganha. Siempre quiso trabajar con Ele intercambios. sempre quis trabalhar com comércio. Siempre quiso trabajar con comercio. Ou seja, com câmbio. Ou seja, com intercambios. Você faz isso pra mim, Tú haces esto para mí. que eu te dou aquilo Yo lá. te voy a dar esto Porque aquí. com Jesus também ele Porque fez con isso. Jesús también hizo eso. Capítulo 4, versículo 9 de Mateus. Capítulo 4, 9 de Mateos. Ele falou pra Jesus: Ele dijo a Jesus, ajoelhe após mim, Arrodíllate ante mí. e eu vou te dar todos os reinos do Y mundo. te voy a dar todos los reinos del Ele mundo. quis também fazer isso com Él quiso Jesus. también hacer eso con Jesús. Ofereceu. Ofereceu. E muitas vezes, E muitas vezes, o desejo de poder Deseo de poder. é uma paixão Una carnal pasión carnal. que crentes estão derrubando os Los outros creyentes están derrumbando a nosotros. por causa do desejo de poder. Por causa
del deseo de poder. Porque querem posição. Porque quieren posesiones. Quer ser o maior. Quieren ser más Então eu vou grande. derrubar aquele ali. Voy a derrumbar aquele allá. Aquele tá sobressaindo melhor do que Está eu. sobresaliendo mejor que yo. Está sobre... Olha como ele fala bem. Mira cómo habla bien. Olha como aquela irmã prega bem. Mira cómo esa hermana predica bien. Olha como aquela irmã tem uma revelação Mira cómo esa tremenda. hermana tiene revelación tremenda. Olha aquele irmão evangelista Mira, tremendo. aquel hermano evangelista tremendo. Vou acabar com ele. Voy a acabar con Porque él. ele vai me tampar. Porque ele me vai tumbar. Todo mundo só vai gostar dele. Todo mundo le va a gustar a É desejo de poder. Deseo de poder. Comércio de Satanás. Comercio de Satanás. Este foi o pecado de Satanás. Ese fue el pecado de Satanás. Do antigo querubim da guarda ungido. Antiguo querubín del guarda ungido. A autolatria. La altolatría. Autolatria. Altolatria. A adoração de si mesmo. Adoración a sí mismo. O desejo de El poder. deseo de poder. E é uma paixão carnal. Es una pasión carnal. É uma paixão mundana. Es una pasión mundana. Muitos para subir nas funções, Muchos para subir en las funciones. subir nos cargos, Subir en los cargos. eles passam por cima de Ellos todos. pasan por sobre todos. Inventam calúnia. Inventan calumnias. Mentem, Mienten. levantam falso, Levantam falsos testimonios. levantam coisas que até o coitado nem fez. Levantan cosas que hasta uno pobrecito no Fala hizo. até coisas que o homem, que a pessoa, que aquele coitado nem fez. Hablan cosas que aquel pobrecito no hizo. Mas porque ele quer subir nas costas do outro, Porque quiere subir a la espalda del otro. quer ficar famoso. Quiere quedarse famoso. É também paixão da carne. También pasión de la carne. Isso põe a igreja em guerra. Pones la iglesia en guerra. Olha como o céu ficou em guerra por causa disso. Como el cielo ha quedado en guerra por causa de esto. Que Miguel teve de batalhar com os anjos Que Miguel tuvo que batallar con los ángeles. e não conseguiam vencer Y no lograban vencer. a antiga La serpente, antigua serpiente. o querubim, El querubín. o antigo querubim da guarda El ungido, querubín de la guardia ungido. chamado Diabo e Satanás. Llamado Diablo y Satanás. 12:7 de Apocalipse. 12:7 de E Apocalipsis. guerreava Miguel com seus anjos. Guerreaba Miguel con sus E ángeles. tiveram de clamar pelo sangue de Jesus. Tuvieron que clamar por la sangre de Jesús. Você vê que o céu ficou em guerra por causa disso. El cielo ha quedado en guerra As por causa de paixões, esto. Las pasiones. o comércio El deles. comercio de ellos. Que isso, eu vou com ele. Es esto, yo voy con él. Eu tô aqui, nunca fui levantado a Estoy nada. aquí, nunca he sido levantado a nada. Mesma coisa falando pra você. Una cosa que te dijeron Sai da usted. Deus é amor, irmão. Dios sale de la Dios es Sai amor. dessa igreja. Sale dessa igreja. Você não é presbítero até agora. Não és presbítero hasta Você agora. não é pastor. Não eres pastor. Olha o diabo te comprando Mira, já. el diablo comprándote ya. Olha o diabo no pé do teu ouvido. Mira el diablo al pie de tu oído. Que esse desejo de Ese poder. deseo de poder. Não, o seu salário, a prebenda da Deus é amor é muito pouca. No, lo que dan en la Dios amor es muy poca. O sustento pastoral é muito pouco. El sustento del pastor es muy poco. Vem pra minha igreja que o Ven. sustento é grandão. Ven a mi iglesia que el sustento es grande. É o diabo no teu Es ouvido. el diablo en tu oído. É o desejo de Es poder. el deseo de poder. Isso é paixão da Esa carne. es pasión de la carne. Que vai lhe derrubar mais tarde. Que te va a derrumbar más No tarde. começo é bonzinho. En el comienzo es bonito. Depois você vai ver a puxada do teu tapete. Vas a verlo como jalan tu alfombra. Te derrubarem Cuando te derrumben. completamente aí. Completamente ahí. Na verdade, En realidad, o melhor é se humilhar. lo mejor es humillarse. Humillarse sob a potente mão de Deus sobre la potente mano de e Dios ser exaltado por y Deus. ser exaltado por Dios. Não procurar No buscar guerras, contendas para subir. para subir. Isso é paixão carnal. Eso es pasión carnal. Temos de Tenemos que crescer crecer na exaltação do en la Espírito Santo. exaltación del Espíritu Santo. Tiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 10. versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humillaos ante el Señor y Él os exaltará. 1 Pedro capítulo 5, versículo En 6. primera de Pedro 5, 6. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e no seu tempo Ele te exaltará. Humíllate delante de la potente mano de Dios y en su tiempo Él te exaltará. A cobiça La codicia também también é uma das origens es una de las orígenes das de guerras las guerras e das y de las pelejas peleas no meio do povo de Deus. en medio del pueblo de Dios. Acerca da cobiça, Acerca de la codicia, o apóstolo Tiago diz, el apóstol Santiago dice, Tiago capítulo 4, versículo 2. Santiago 4, versículo 2, Cobiçais, cobiçais e nada tendes. codiciáis y nada tenéis. Cobiçais e não tendes nada. Codiciáis y no tenéis nada. O que é cobiça? ¿Qué es codicia? Cobiça Codicia, é a ambição desmedida. ambición sin medida, É a ambição sem limites ambición sin límite, de riqueza de riquezas e de outros afins, y de otros fines, de outras de finalidades. otras finalidades. Isso é cobiça. Eso es codicia. Tudo aquilo que eu quero demais. Todo aquello que quiero demasiado, Tudo aquilo que eu quero e não tenho limites. todo aquello que quiero y no tengo límites, Eu sou capaz de fazer tudo para conseguir yo aquilo soy lá. capaz de hacer todo para conseguir aquello de allá. Isso é uma cobiça. Eso es una codicia. É uma cobiça sem Es limites. codicia sin límite. É uma cobiça desenfreada. Es codicia desenfrenada. É uma cobiça, é uma ambição desmedida. Codicia, ambición sin medida.
de riquezas de riquezas e outras coisas, y otras cosas, outros afins. otros fines. Então, é Entonces, pecado. es pecado. A cobiça La codicia é um pecado tremendo diante de un Deus. pecado tremendo delante de Dios. Por quê? ¿Por qué? Nós não podemos ter cobiça. Nosotros no podemos tener Porque codicia. nós temos de nos deleitar no Senhor. Tenemos que deleitarnos en Eu el não Señor. posso ter um desejo sem Yo limites no puedo tener un deseo sin límite. e fazer de tudo para conseguir alguma Y coisa. hacer todo para lograr alguna cosa. Uns para conseguir o que querem, Unos para lograr lo que quieren. eles são capazes de fazer até o mal. Son capaces de hacer hasta el mal. São capazes até de tocar numa Son vida, capaces de hasta tocar una vida. destruir uma alma, Destruir un alma. destruir uma família, Destruir una familia. destruir um casamento, Destruir un casamiento. destruir um relacionamento, Destruir una relación. destruir uma igreja, Destruir una iglesia. por causa da cobiça. Por causa de la Eu codicia. quero aquilo lá. Yo quiero aquello de allá. Aquilo é meu, ele põe na cabeça Aquellos me ponen su cabeza. e a mente vazia é escritório do Y diabo, la mente vacía es escritor del diablo. é oficina do Es diabo oficina del diablo. e o diabo vai trabalhando naquela Y el mente. diablo va trabajando en esa mente de Ele allá. consegue colocar na cabeça, não, você tem que conseguir. Y él logra poner en su mente, tú tienes que lograrlo. Tem que conseguir. Tienes que lograrlo. É a doutrina Es doctrina. da Seishenoe. Pero no es. Da Seishenoe. Del Gesso no Da es. Seishenoe é uma seita japonesa. Sí, yo conozco. É a doutrina da ciência La cristã. doctrina de la ciencia É cristiana. a doutrina da arte La Mahikari. doctrina de la arte Maticari. Da seita Jorei. De la secta de Orei. É a doutrina dessas seitas Doctrina orientais. de esas sectas orientales. Fala que você tem que usar a mente. Dice que tienes que usar la mente. Tem que usar a Tienes cabeça. que usar la cabeza. O mal não existe. El mal no existe. O pecado não El existe. pecado no existe. As coisas ruins não Las cosas existem. malas no existen. É isso aí. Es eso de ahí. Vai usar a mente. Para usar la mente. Sem ter a mente de Sin Cristo. tener la Oh, mente de glória a Cristo. Deus. Gloria a Dios. E a Bíblia diz que nós temos de ter a mente de Y la Cristo. Biblia dice que tenemos que tener la mente de Eu Cristo. não posso ter minha própria Yo mente. no puedo tener mi misma mente. Eu não posso querer algo com a minha própria Yo mente. no puedo querer algo con mi misma mente. Mas eu tenho que ter. Yo tengo que tener. Oh, glória a Deus. Gloria a Dios. A mente de Cristo. La mente de Cristo. Capítulo 2, Capítulo 2, 16 de 1 Coríntios. 16 de Primera de Corintios. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quem tem a mente de ¿Quién Cristo? tiene la mente de Cristo? Ele não vai ter Él cobiça, no va a tener codicia. porque ele vai se deleitar. Porque Él se va a deleitar. Ele vai esperar no Él va a Senhor. esperar en el Lá Señor. o Salmo En el Salmo, 37, Salmo 37, versículo 7. versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, porque él es hombre que hace maldades. Dice. Deleita-te no Senhor. Deleítate en el Señor. Descansa no Senhor. Descansa en el Señor. Salmo 37, 4. 37:4. Deleita-te também no Senhor. Deleítate a sí mismo en el O que Señor. é deleitar-se? Deleitarse Significa significa se deliciar. deliciarse. Oh, glória a Glória a Deus. Deus. Se satisfazer. Satisfacerse. Então, irmão, se satisfaça no Senhor. Hermano, satisfájase en el Se Señor. delicie no Senhor. Delíciese en el Señor. Esperando Esperando que a seu tempo que a su tiempo Deus confirma a Dios bênção. confirme la bendición. Deus confirma a obra. Dios confirme la obra. Porém, muitos não usam de Pero tudo. muchos usan de todo. Tem um desejo Tienen incontrolável deseo incontrolable de obter de dinheiro, obtener dinero, de ter outros bens de tener otros materiais, bienes materiales, sem importar a maneira. sin importar la forma. Isso é pecado. Eso es pecado. Terrivelmente Terriblemente pecado. pecado. E também Y también a última origem das guerras e la pelejas, última origen de las guerras y peleas, a inveja. la envidia. Isso está no texto Eso também. está en el texto también. Tiago capítulo 4, versículo 2. Santiago 4, versículo 2. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar nada, e não podeis alcançar. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. A porque palavra la inveja palabra envidia vem do latim, viene de latín, invidia. envidia. Em espanhol é, Em é a espanhol mesma es palavra do latim. La misma palabra de latín. Invidia Envidia é a palavra latina. la palabra latina. É a palavra da língua La latina, palabra de la lengua latina. que traduzido para a língua portuguesa Traducido al portugués significa inveja. significa envidia. E na língua espanhola La lengua española es envidia é también. invídia também. Es envidia. Mesma coisa do La latim. misma cosa del latín. E a palavra Y la inveja palabra envidia significa significa desgosto desgusto ou pesar o pesar pela felicidade de outra pessoa. por la felicidad de otra persona.
desejo violento deseo violento de possuir o bem de alheio. poseer el bien ajeno. Vamos repetir. Vamos a repetirlo. O que é inveja? ¿Qué es envidia? Vem do latim Viene del invidia latín envidia. e significa Significa desgosto disgusto ou pesar o pesar pela felicidade de por outra la pessoa. felicidad de otra persona. Desejo violento, Deseo violento, incontrolável, incontrolable, ilimitado, ilimitado, desmedido, sin medida, desenfreado, desenfrenado, de de possuir poseer o bem alheio. el bien ajeno. Segundo a Bíblia, Según la Biblia, a inveja la envidia é obra da carne. es obra de la carne. Como diz Gálatas Como capítulo 5, versículo 21. dice en Gálatas 5:21, A inveja é um sentimento carnal, la envidia es un sentimiento carnal. é um sentimento Es un diabólico. sentimiento diabólico. A inveja é a causa de La guerras envidia causa las guerras e contendas. y contiendas. A inveja é a causa de guerras, de contendas e La dissensões envidia es causa de guerras, contiendas y disensiones entre pessoas nas entre igrejas. personas en las iglesias. Por quê? Porque O invejoso el envidioso é um fraco. es un débil. Espiritualmente ele é fraco. Espiritualmente es débil. Porque ele é um escravo de si mesmo. Porque es esclavo de sí mismo. Ele acha que só Él ele cree que solo él pode fazer. puede hacerlo. Então guarde esta Entonces, palavra. guarda esta palabra. Todo invejoso Todo envidioso é escravo dele mesmo. es esclavo del mismo. Se eu for um invejoso, Si yo fuera envidioso, eu sou escravo de mim yo mesmo. soy esclavo de mí mismo. Se você for um Si tú invejoso, fueras envidioso, é escravo de si mesmo. eres esclavo de ti mismo. Isso é Isso inveja. é envidia. Por que a pessoa é escrava? Porque la persona esclava, Porque só eu porque solo yo faço, lo hago. aconteça. Lo hago Só suceder. eu sou bom. Solo yo soy bueno. Isso também é uma das causas. Eso también es una de las Por causas. que é a causa de contendas e dissensões? Porque es causa de contienda y disensiones. Porque o invejoso Porque el envidioso não aceita quando Deus usa o outro. no acepta cuando Dios le usa al otro. Não aceita a revelação que Deus passa pro outro. No acepta la revelación que Dios le pasa a Não otro. aceita a sabedoria que o outro tem. No acepta la sabiduría que el otro tiene. Não aceita Deus levantar o outro. No acepta que Dios levante a otro. No meio secular, En el medio secular. o invejoso, El envidioso. ele não aguenta a profissão do outro. Él no aguanta la profesión Ele del ganha otro. mais do que eu. Gana más que yo. Ele é mais trabalhador do que eu. Él trabaja más que yo. Trabalha num local melhor do que eu. Trabaja en un lugar mejor que yo. Nas famílias também. Nas famílias também. Até entre irmãos. Até entre hermanos. Tem inveja. Hay envidia. Meu pai gosta mais daquele. El padre le gusta más Minha del mãe otro. gosta mais do outro. A la madre le gusta el otro. O outro é melhor. El otro es Tem mejor. casa. Tiene casa. Tem apartamento. Tiene un apartamento. E eu não tenho nada Y até yo no agora. tengo nada hasta ahora. E aquele sentimento começa a Y crescer. aquí el sentimiento comienza a E crecer. se tiver uma fagulha, Y se sienten como agujas. uma fagulha no coração, Una aguja en el corazón. seja o meu, seja o Sea seu, el mío o el suyo. a gente vê uma pessoa La abençoada persona ve una persona e bendecida. começa a nascer uma fagulha. Que comienza a crecer una aguja. Ai, não podia ser desse Y jeito. no podía ser de esa manera. Tinha que ser de outro jeito. Tenía que ser de otra manera. Saiba que é inveja. Salga de aquí envidia. Saiba que é o espírito da inveja. Sepa que es el espíritu de la envidia. É o espírito imundo da podridão da inveja. El espíritu inmundo de la pudreza de la envidia. Expulsa que é o diabo. Expulsa lo que es el diablo. Porque nós não podemos ter esse sentimento. Porque no podemos tener ese As sentimiento. causas de peleja, Las causas de peleas. uma delas é a inveja. Una de ellas es la envidia. Nunca vi. Nunca vi. Isso não é de hoje. Eso no es de hoy. Como é que uma pessoa vai morar no mesmo céu? ¿Cómo una persona va a vivir en el mismo O cielo? obreiro não aceita o pastor. El obrero no acepta al O pastor. pastor não aceita o El obreiro. pastor no le acepta al Fica obrero. aquela rixa. Había Mas aquella ele não vai lucha. pregar. No, no va a predicar. Porque tem inveja do Porque outro. hay envidia en el Eu não vou no lugar. culto daquele. Yo no voy al culto de Porque aquel. tem inveja. Porque hay envidia. Que céu eu vou morar? ¿En qué cielo voy a vivir? Que céu você vai ¿En morar? qué cielo usted va a Se o vivir? céu é um só. Si el cielo es uno solo. Sabe que eu penso que tem um céu pra mim? ¿Piensas que hay un cielo solo para Tem mí? um céu pra você? Un cielo para usted. O céu pro Johnny? El cielo para O Johnny. céu pro Manuel? El cielo para O Manuel. céu pra El Albertina? cielo para Albertina. O céu é um só. El cielo es uno solo. É um céu. Es un cielo. É o reino do céu, Reino aleluia. del cielo. Nós vamos ter que morar lá de mãos dadas. Vamos a tener que vivir allá con las manos Mas agarradas. como? Pero ¿cómo? Se eu tenho inveja de você. Si tengo envidia de usted. Se você tem inveja de Si mim. tú tienes envidia Se de eu mí. tenho inveja do Si yo outro. tengo envidia del Que otro. crente é esse? ¿Qué creyente es ese? Você que está me escutando? ¿Será que me está escuchando? Isso é a causa da contenda na igreja. Esa es causa de la contienda en Isso la iglesia. impede a igreja de crescer. Eso impide que la iglesia crezca. Os ímpios não se convertem. Los impíos no se Os convierten. enfermos não são curados. Los enfermos no son Por sanados. causa dessa inveja. Por causa de la Porque se envidia. os crentes não se entendem, Porque si los creyentes no se entienden, como é que nós vamos entender o ímpio ¿cómo vamos a entender al impío? que tem sede de Deus? Que tiene sed de Se Dios. eu não entendo, irmão José Si Luiz, yo no le entiendo al hermano Johnny, como é que nós vamos entender o ¿cómo ímpio vamos a entender al impío? que tem sede de Deus? tiene sed de Dios. Não tem como. No hay cómo. Então tem que abandonar esse Entonces, sentimento. Tiene que abandonar ese sentimiento. Pedir para Deus libertar. Para que Dios le libere. Vamos deixar de ser escravos de nós Vamos mesmos. a ser esclavos de nosotros mismos. Em nome de Jesus Cristo. En nombre de Jesucristo. Para essa contenda acabar na obra de Para que Deus. esa contienda acabe en la obra de Dios. Acabar entre os crentes. Acabe entre los creyentes. Acabar entre os irmãos. Acabe entre los hermanos. Não podemos ter inveja. No podemos tener envidia. De forma De alguma. ninguna forma. A Bíblia fala que nós não podemos ter o coração La Biblia invejoso. dice que no tenemos que tener el corazón envidioso. Coração Un cheio de corazón inveja. lleno de envidia. Como é que Deus vai operar? ¿Cómo Dios va a operar? Como é que Deus vai agir? ¿Cómo Dios va a actuar? Capítulo 23, 17 de Provérbios. Capítulo 23, 17 de Proverbios. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes,
Sê no temor do Senhor todo dia. Oh, glória a Deus. Gloria a Dios. 23:17 23:17. de Provérbios. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. São as causas Son las causas. que a obra de Deus perece muitas vezes. La obra de Dios perece muchas veces. Quais são as causas ¿Cuáles son las causas? de guerras e De pelejas? guerras y peleas. O diabo, El diablo, a carne, la carne, o desejo de poder, el deseo de poder, a cobiça la codicia e a inveja. y la envidia. São as causas. Son las causas. As consequências das paixões humanas. Las consecuencias de las pasiones humanas. Primeira consequência, La primera consecuencia a carência es la necesidad de bens de espirituais. bienes espirituales. Lá no capítulo En el 4, capítulo 4, versículo 2 versículo 2 do livro de Tiago, del libro de Santiago, a última parte la última parte, nos diz assim: nos dice así: nada tendes porque não pedis. no tenéis nada porque mal pedís. O apóstolo Tiago estava falando dos El crentes apóstol Santiago hablaba de los creyentes que, ao invés de buscarem a presença do que Senhor en vez de buscar la presencia del Señor num clamor sincero, o en un clamor sincero, ficavam pelejando entre se eles, quedaban peleando entre ellos, ficavam cobiçando se quedaban codiciando o que era dos lo outros. que era de los otros. Aquela cobiça que eles Aquella tinham codicia que tenían fazia Deus hacia Dios não responder no responder os rogos deles. los ruegos de ellos. Então isso gerava um Entonces, clima de inquietação. Eso generaba un clima de inquieto. Os crentes não conseguiam adorar a Los Deus, creyentes no lograban adorar a Dios. não conseguiam louvar a No Deus lograban adorar a Dios e serem y ouvidos. ser oídos. Por quê? ¿Por qué? O sacrifício para El Deus sacrificio para Dios é um coração es un corazón quebrantado. quebrantado. Coração quebrantado. Corazón quebrantado. Capítulo 51, Capítulo 51, versículo 17 versículo 17 de Salmos. de Salmos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no reprendáis tú, oh Dios. Deus só ouve Dios solo oye um coração contrito e aquebrantado. un corazón contrito y quebrantado. Esse coração é um coração adorador. Este corazón es corazón adorador. É um coração que Es un adora corazón que adora a Deus em espírito e em a verdade. Dios en espíritu y en verdad. Lá nos moldes de João 4:24. En los moldes de Juan 4:24. Porém, Pero
O povo de el Deus, pueblo de Dios, conforme explica Tiago, conforme explica Santiago, não conseguia adorar. no lograban adorar. Gerava um clima de inquietação. Generaba un clima de inquieto. Mas por quê? ¿Pero por qué? Eu não conseguia adorar a Deus. Yo no lograba adorar a Dios. Porque eu tinha peleja com meu próximo. Porque yo tenía pelea con mi prójimo. Quem, na verdade, tem peleja, El que en realidad tiene pelea, o coração não é quebrantado. no es con su corazón es Porque quebrantado. ele não para de pensar. Porque no se detiene de pensar. Ele não para de No maquinar para de maquinar. o mal contra o El próximo. mal contra el Não prójimo. para de maquinar como eu vou tomar o No lugar. para de maquinar qué va a hacer contra el O mal. que eu vou fazer. ¿Qué va a hacer? Ele quer pegar uma Quiere conversa. agarrar una conversación. Ele quer pegar uma gafe, uma Quiere falha. agarrar un cuchillo, una navaja o un tenedor. Não. Uma falha. Una falla. Quiere encontrar una falla. Quer encontrar uma falha Una falla para criticar aquele lá. para criticar a aquel de allá. E Salomão falou que chega a fugir deles o sono. Salomón habla de que se huye el sueño de ellos. Eles não conseguem nem dormir Ellos no logran ni dormir. se não fizerem Si no hicieran cair uma pessoa. caer una persona. Se não derrubarem alguém. Si no derrumbaran a alguien. Provérbios 4:16. Proverbios 4:16. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Proverbios 4:16 dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Então eles não conseguiam adorar, Entonces no lograban adorar. porque a mente Porque la mente só está voltada solo estaba vuelta para as coisas carnais. hacia las cosas carnales. O apóstolo Paulo, El apóstol Pablo, ele escrevendo à igreja escribiendo en la iglesia aos a los filipenses, filipenses, ele diz que devemos orar él dice que tenemos que orar para que Deus possa ouvir para que Dios pueda oír as nossas orações, estas oraciones, ficarmos quietos quedemos quietos e termos a paz de y Deus. tengamos la paz de Dios. En Filipenses, Filipenses, capítulo 4, capítulo 4, versículo 6 versículo 6, e versículo 7, versículo 7, nos prova nos que muestra devemos que buscar tenemos que buscar para Deus nos dar paz, para que Dios nos dé paz, sinceridade, sinceridad, amor, amor, para buscarmos o que Deus realmente quer para para nós. que busquemos lo que Dios realmente quiere de nosotros. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por nada estéis afanosos, sino sean no conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quem tem a paz no espírito, El que tiene la paz en el espíritu, quem tem a paz na el alma, que tiene la paz en el alma, ele tem um sentimento guardado. tiene un sentimiento guardado. O entendimento é guardado. El entendimiento es guardado. O coração é El guardado. corazón es guardado. O mal não tem poder de El penetrar. mal no tiene poder de penetrar. Mas olha a carência Pero mire la carencia, la de necesidad bênçãos de espirituais bendiciones espirituales daqueles que andam en aquellos que caminan em paixões humanas, en pasiones humanas, contendas, con dissensões contiendas, disensiones e coisas y semelhantes. cosas semejantes. Tiago diz: Santiago dice, nada tendes, Nada tenéis porque não pedis. porque no pedís. Porque não sabem Porque pedir no saben pedir coisas boas. cosas buenas. Só sabem pedir o mal. Solo saben pedir el mal. É a famosa aí, Es famoso ahí. oração de feiticeiro, Oración de hechicero. que usam esse termo, né? Usan ese término. Porque na verdade, Porque en realidad falam até de uma tal de oração hablan contrária. de una o tal oración contraria. Mas biblicamente, Pero bíblicamente não existe oração no contrária. existe oración contraria. O que é oração? ¿Qué es oración? É a conversa da alma com Deus. Es la conversación del alma con Dios. Ana falou. Ana habló. 1 Samuel capítulo 1, versículo 15. Primera de Samuel 1:15. Eu derramei a minha alma perante o Senhor. Yo derramé mi alma ante el Señor. Isso é oração. Esto es oración. É derramar a alma Es derramar el alma na presença de en Deus. la presencia de Dios. Se é contrária Si es contrario, contra o próximo, contra el prójimo, logicamente não é oração. lógicamente que no es oración. O que é então? ¿Qué es entonces? É feitiço. Es hechizo.
É feitiçaria. Hechicería. É um crente feiticeiro, Es un infelizmente. creyente hechicero, É infelizmente. um crente maldizente. Es un creyente maldecente. É um crente Es un malfazejo. creyente mal hecho. O que é malfazejo? Es mal hecho. É um crente que gosta de fazer o mal. Es un creyente que le gusta Crente hacer malfeitor. mal hecho. Você quer fazer o mal para o próximo. Creyente mal hecho que le gusta hacer mal al Então, prójimo. muitos não têm tempo de Entonces, pedir as coisas Muchos no boas. tienen tiempo para pedir cosas buenas. Só tem tempo de ficar no feitiço. Solo tienen tiempo que dan en el hechizo. Mexendo o pauzinho lá. Moviendo los palitos. Fica movendo o palito. Moviendo los palitos. Senhor, Señor, não deixa ele ter no nada. dejes tener nada. Toca naquela irmã lá, o Toca lugar en não é esa hermana de dela. allá, no Toca dejes que naquele gane crente nada. lá. Toca en ese creyente de allá. Isso não é coisa de crente, Eso no isso é es algo de paixão creyente, humana. es pasión humana. E isso é bíblico que Tiago acabou de falar. Eso es bíblico que Santiago Por isso que os acabó de crentes hablar. estão orando e não conseguem coisas Por eso boas. los creyentes oran y no logran cosas buenas. Não conseguem dons. No logran dones. Não conseguem poder. No logran poder. Os problemas não são Los resolvidos. problemas no son resueltos. As coisas que a pessoa mais quer não consegue obter. La cosa que la persona más quiere no lo logra. Porque a obtener. pessoa fica carente dos bens espirituais. Porque la persona queda necesitada de los dones Que espirituales. só sabe pedir o mal para o próximo. Solo sabe pedir el mal al prójimo. Só sabe querer apresentar o próximo a Deus para destruição. Solo quiere presentar al prójimo ante Dios para la destrucción. Então Deus não ouve esse tipo de clamor. Dios no oye este tipo de clamor. Deus não ouve esse tipo de No rogo. oye este tipo de ruego. Que é feitiçaria. Es hechicería. Que é obra da carne. Es obra de la carne. Que a obra da carne é Obra de la carne es feitiçaria. hechicería. Diz o apóstolo Paulo. Dijo el apóstol Um Pablo. verdadeiro Un feiticeiro verdadero hechicero dentro da casa de Deus. dentro de la casa de Dios. Então, Entonces, quem anda dessa maneira, el que camina de esta forma, com paixão da carne, con pasión de la carne, invejas, envidias, dissensões, disensiones, contendas, querendo o mal do próximo, queriendo el mal del prójimo, o coração só tem para acabar com o el próximo. corazón solo está para acabar con el prójimo, Não consegue obter as coisas boas. no logra obtener las cosas buenas. Entra ano, Entra el sai año, ano. sale el año, O coração não é el guardado. corazón no es guardado, Tem vezes que conversa com a pessoa dá até a veces que la persona angustia, se queda con angustia, que até a conversa da pessoa faz mal. hasta la conversación de la persona hace mal. Conversa Conversa, te dá aquela coisa ruim, te da aquella cosa pésima, aquele arrepio ruim. es que lo frío feo. Meu Deus. Mi Dios, Já viu isso, irmão? Sim. Conversa com a pessoa, se sente mal só de conversar. comienzas a sentirte mal solo al conversar, Porque a pessoa não tem paz no porque la espírito. persona no tiene paz en el espíritu, Não tem paz, no tiene paz de alma. de alma, Não tem um sentimento no tiene guardado sentimiento guardado, Porque ela é carente porque es necesitado de bens de espirituais. bienes espirituales. Não tem essa paz no No espírito. tiene esa paz en el Essa espíritu. paz de alma. Esa paz de E alma. até as bênçãos Y hasta las bendiciones ficam retidas. se quedan retenidas, Não descem. no bajan. Outra consequência Otra das paixões humanas consecuencia de las pasiones humanas é outra vez. es otra vez. As orações não Las respondidas. oraciones no respondidas, É quase igual à primeira causa. casi igual a la primera causa. primera consecuencia. La primera consecuencia. As orações não Las respondidas. oraciones no respondidas. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo En 3. Santiago 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, Pedís y no recibís porque pedís mal para o gastardes em vossos deleites. para gastarlo en vuestros deleites. 4:3 de Tiago. 4:3 de Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Significa ¿Qué significa? substantivo deleites. Sustantivo deleites. Significa deleite. ¿Qué significa deleite? Significa prazer intenso, Significa placer intenso, satisfação íntima. satisfacción íntima. Isso é deleite. Eso es deleite. É um prazer Es un intenso. placer intenso. É uma satisfação íntima. Es la satisfacción íntima. Eu vou pedir Yo algo voy a pedir algo só para me satisfazer. solo para que yo me satisfaga. É para me Es satisfazer. para mí satisfacerme. Não é para me converter. No es para convertirme. Não é para me colocar no caminho No certo. es para que me ponga en el camino Não é correcto. para honrar a No es Deus. para honrarle a Dios. Porque o salmista Davi falou, Porque el salmista David habló. Salmo 103, Salmo 103. tudo que é em mim, Todo lo que hay en mí. bendiga o teu santo nome. Bendiga tu santo Então nombre. tenho que pedir algo Entonces tengo que pedir algo para Deus ser louvado em para mim. que Dios sea alabado en mí. Quando eu peço algo, Quando pido algo, quando nós Cuando pedimos tú, as coisas, nosotros pedimos las cosas, Deus é glorificado naquilo que Ele nos dá. Dios es glorificado en aquello que Él nos da. Mas o que significa deleite? Pero ¿qué significa deleite? Satisfação íntima, Satisfacción interna. prazer intenso. Placer intenso. Ou seja, é só para mim. Es solo para mí. É para eu me gloriar. Es para yo gloriarme. É para eu me Para satisfazer. que yo me satisfaga. É para eu mostrar que sou Para bom. que yo muestre que soy É bueno. para eu mostrar que sou maior. Para que yo muestre que soy más grande. Isso é deleite. Eso es deleite. Não é para honrar a No Deus, es para honrar a Dios. mas é para honrar a mim sino es mesmo. para honrarme a mí E mismo. Deus, aleluia! Dios Não dá sua glória a no ninguém! da su gloria a nadie. Isaías 42:8! Isaías 42:8. Eu sou o Senhor! Eu sou o Senhor. E não há outro além de mim! Y no hay otro más allá de mí. E a minha glória! Y mi gloria Eu não dou a outro homem! no la doy a otro.
hombre. e nem o meu louvor Y ni mi alabanza às imagens de a escultura. las imágenes y esculturas. Deus não vai dar algo para me gloriar, Dios no me va a dar algo para que me gloríe, para eu sair por cima. para que yo salga por arriba. Não, Deus não dá a glória dele. Não, Deus não vai dar glória É por dele. isso É por isso que muitas orações muchas oraciones não são respondidas. não são respondidas. Pedis e não Pedís recebeis, y no recibís, porque pediste, Porque pediste, que pedis mal, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. para gastar en vuestros Então deleites. Deus não ouve Entonces Dios no oye as orações esas oraciones da pessoa que quer se que la persona promover, que quiere promoverse das pessoas en la tarea de las personas que querem que quieren promoção. promoción. Em meio às guerras e pelejas internas, En medio de las guerras y peleas internas, no lar, en el hogar, na igreja local, en la iglesia, en el lugar, os pedidos às vezes não têm los validade. pedidos a veces no tienen validad. Na verdade, pela Pero Bíblia, en realidad la Biblia, nós temos o direito de pedir o que nós quisermos, tenemos el derecho de pedir lo que queramos, Pedir a Deus. pedirle a Dios, desde que o objetivo não seja egoísta. desde que el objetivo no sea egoísta. O nosso pedido tem que ser para a glória de Deus. Nuestro pedido tiene que ser para la gloria de Dios. Como eu falei, Como yo hablé, não para me gloriar, no para gloriarme, não para me exaltar. no para exaltarme. Nas guerras, En las guerras, sempre um quer sair por certo. siempre hay uno que quiere salir correcto. Ele quer. Él quiere. É para ele se gloriar. Es para él gloriarse. Para ele estar por Para cima. que él esté por arriba. Quando o esposo briga com a Cuando el esposa, esposo pelea con la esposa, em vez de derrotar o diabo, la envidia es derrotar al diablo. que um tem que Que ceder. uno tiene que ser. Não adianta, ceder. um tem que abaixar a De cabeça. nada sirve, uno tiene que bajar Senão la o cabeza. casamento não Porque vinga. si no, el casamiento no se Não, venga. não há casamento que dure. No hay casamiento que dure. Mas se o esposo fala uma coisa, Pero si el esposo habla una a cosa, esposa fala duas, la esposa habla dos, ou a esposa fala uma o la coisa, esposa habla una o cosa, esposo fala el três, esposo habla tres, esse casamento ese casamiento vai sempre viver siempre va a vivir balanceado. balanceado. Não vai conseguir vencer. No va a lograr vencer. E as orações são impedidas. Y las oraciones son impedidas. 1 Pedro 3,7. Primera de Pedro 3:7. Para que as vossas orações não sejam impedidas. Para que vuestras oraciones no sean impedidas. Por que acontece essas Entonces, vezes? ¿por qué sucede eso a veces? Querem pedir para si. Porque quieren pedir para sí. Que um tem que ceder. Uno tiene que ceder. Tem que reconhecer que Uno errou. tiene que reconocer que se Então equivocó. Deus, ele aceita a oração. Entonces Dios acepta la Ele oración. responde a Él oração responde la oración quando nós confessamos as cuando nossas nosotros culpas. confesamos nuestras culpas. Capítulo 5,16 de Tiago. Capítulo 5:16 de Santiago. Confessai as vossas culpas uns para os outros. Confesad vuestras culpas unos a los Assim otros. Deus ouve a oração. Así Dios oye la Assim oración. o inferno é derrotado. Así el infierno es derrotado. Assim o diabo é Así derrotado. el diablo es derrotado. O inimigo de nossas almas é vencido pelo poder da oração. El enemigo de nuestras oraciones es vencido Porque a por la gente oración. confessou. Porque nosotros confesamos. cedeu. Uno cedió. Mas, Pero quando nós temos um desejo egoísta, cuando tenemos un deseo egoísta, só nós solo nosotros somos certos. somos correctos. Sinceramente, Sinceramente, não tem plano de Deus aí. no hay plano de Dios en ahí. Tudo temos de fazer Todo tenemos que hacer para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Capítulo 10, Capítulo 10, 31 31 de 1 de Coríntios. Primera de Corintios. Fazei tudo Hace todo para a glória de Deus. para la gloria de Dios. E Paulo diz que nós temos Pablo dijo que nosotros tenemos de achar o nosso que próximo encontrar a nuestro prójimo superior a nós mesmos. superior a nosotros mismos. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Cada considere Cada uno se considere os outros a los otros superiores superiores a si mesmo. a sí mismo. Nada façais por Nada contenda hagáis por contienda ou por vanglória, o por vanagloria, mas fazei tudo por humildade. sino haced todo por humildad. E temos mais uma consequência Tenemos una consecuencia más das paixões humanas: de las pasiones humanas. infidelidade Infidelidad espiritual. espiritual. É outra consequência. Es otra consecuencia. Por que nós temos essa prova de fidelidade espiritual? Porque tenemos esa prueba de infidelidad Que é em Tiago, espiritual. capítulo 4, versículo 4. En Santiago 4:4, O apóstolo Tiago el apóstol Santiago nos dice: adúlteros e adúlteras, adúlteros y adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O que nós entendemos? ¿Qué nosotros entendemos? O que significa infidelidade ¿Qué espiritual? significa infidelidad espiritual? Ele responde: Él responde, a amizade do mundo la amistad del mundo é inimizade contra Deus. es enemistad con Veja, Dios. é um adultério Es espiritual. un adulterio espiritual. Por que adultério espiritual? Porque adultério Porque nós espiritual. temos um compromisso com Porque Cristo. tenemos un compromiso con Cristo. Que nós somos a noiva de Que Cristo. nosotros somos la novia de Cristo. E quando nós nos unimos com o mundo, Y cuando nos unimos con el mundo, nós praticamos uma infidelidade. nosotros hacemos
infidelidad. É um adultério Es espiritual. un adulterio espiritual. Porque nós trairemos o nosso noivo, Porque vamos a traicionar a nuestro novio. que é Jesus Que es Cristo. Jesucristo. Então isso é um adultério. Entonces, A adulterio. amizade do mundo é inimizade contra La Cristo. amistad con el mundo es enemistad con Cristo. Os crentes que andam em dissensões, em paixões Los carnais, creyentes que caminan en disensiones y pasiones carnales, eles não dão lugar para o Espírito de Deus. ellos no le dan lugar al Espíritu de Dios. Até o apóstolo João falou, Hasta el apóstol Juan habló. 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 Juan 2:15. Se alguém ama o mundo, Si alguien ama al mundo, o amor do el Pai amor del Padre não está nele. no está en él. O amor ao mundo, El amor al mundo, o amor à sua própria vontade, el amor a su misma o voluntad, amor ao eu, el amor a su yo, configura adultério espiritual. configura adulterio espiritual. Configura infidelidade espiritual. Configura infidelidad espiritual. E Deus não aceita Y isso Dios no acepta esto. de forma De alguma. ninguna manera. Deus quer que ele seja louvado, Dios quiere que él sea alabado. ele seja glorificado, Ele seja glorificado, ele seja honrado ele seja honrado com os nossos lábios, con nuestros labios, com o fruto de nossos con el lábios. fruto de nuestros labios. Então, Entonces, quem anda em el que paixões camina en pasiones está está em infidelidade espiritual. en infidelidad Quem espiritual. dá lugar à Que contenda, le da lugar a la contienda, dissensões, disensiones, obras da carne, obras de la carne, é uma infidelidade es una espiritual. infidelidad espiritual. Porque está fazendo amizade com o mundo. Porque está haciendo amistad con el mundo. Que Jesus não ensinou assim. Porque Jesús no le enseñó Jesus así. falou que nós temos de segui-lo, Jesús dije que tenemos que seguirlo. de seguir o exemplo dele, Tenemos que seguir el ejemplo aprender de él, com ele. Aprender con él. 11:29 de Mateus. 11:29 de Aprendei Mateo. de mim, Aprended de mí. que sou manso e humilde, Soy manso y humilde. de coração. De corazón. Jesus mandou aprender dele. Él ha mandado a aprender de Então él. Jesus nunca ensinou ninguém a contender, Jesús nunca ha enseñado a nadie que contienda. alguém brigar. Que alguien pelee. Jesus mandou até Pedro, Jesús le ha mandado a Pedro. meta a espada na sua bainha. Ponga la espada en su vaina. Jesus não permitiu a violência, Jesús no permitió la violencia. não permite essas No coisas, permitas esas cosas. nunca permitiu. Nunca permitió. Contenda, La dissensões, contienda, brigas, disensión, peleas. coisas que deixam o Espírito Santo triste. Cosas que le dejan al Espíritu Santo triste. Isso. Eso. Obras do adultério, Obras del adulterio, obras da carne, obras de la carne, obras Obras mundanas. mundanas. Jesus não permitiu. Jesús no permitió. Jesus pregou a santidade. Jesús predicó la santidad. João 17:17. Juan 17:17. Santifica-os na verdade. Santifícalos en la verdad. A tua palavra Tu palabra é a verdade. es la verdad. Essas coisas Essas coisas do mundanismo, del mundanismo, do modernismo, del modernismo, pode saber. puedes saberlo. Inimizade contra Enemistad contra Dios. Eu não vejo você. Yo no le veo a usted. Você não me vê. Tú no me ves. Mas Deus nos vê. Pero Dios nos ve. Ainda que nós dizemos, Aunque nosotros digamos, ainda que nós digamos, aunque digamos, o Senhor não nos vê. el Señor no nos ve. 9:9 de Ezequiel. 9:9 de Ezequiel. Eu tenho certeza. Yo estoy seguro. 1:14 de Apocalipse. 1:14 de Apocalipsis. Os olhos de fogo de Los Jesus ojos de fuego de Jesús estão em cima de nós. están sobre nosotros. Ele tem olhos como chama de Tiene fogo. ojos como llama de Então fuego. tem muitos Entonces hay muchos que estão nessa que están infidelidade en esa infidelidad. pelas causas Por las causas. e até não aceitam. E hasta não aceptam. Porque pregar doutrina hoje Que hay que predicar doctrina hoy. é terrível. Es terrible. Muitos não aceitam. Muchos no lo aceptan. E dá contenda Y também. da contiendas también. Uma pessoa está dentro de casa, Que la persona saliendo de pensa casa que Deus não vê. piensa que Dios no lo ve. Comprei uma casa, um He exemplo. comprado una casa, un ejemplo. A casa vem com La piscina. casa vino con piscina. E o crente fica com a piscina em Y casa. el creyente se queda con la piscina en la Ah, casa. tá tomando banho na Se piscina. está bañando en la piscina. O que você acha, irmão? ¿Qué usted cree? Tem que colocar terra na piscina. Tiene que poner tierra en la Aluga piscina. um carro, uma caçamba de caminhão com terra Alquila un camión con tierra e manda aterrar essa piscina. y manda que entierren esa piscina. Que Deus tá vendo. Porque Dios está viendo. Essa amizade com o mundo, Deus tá vendo. Esa amistad con el mundo Dios está viendo. Ficar tomando banho lá no pecado Estás- sem te roupa. estás bañando en el pecado sin ropa. Isso não é coisa de crente. Eso no es algo de creyente. Isso não é coisa de salvo, Eso no não. es algo de salvo, no. Isso não é coisa de convertido. Eso no es algo de Isso convertido. é coisa de ímpio, de profano, Algo de impío, de profano es de eso. imundo. De inmundo. Porque imagine Jesus volta nesta hora, Imagínense que Jesús vuelve en este momento. que ele vem como um ladrão. Que venga como un ladrón. 16:15 de Apocalipse. 16:15 de Apocalipsis. E pega a irmã lá tomando Y banho. le agarra a la hermana bañándose. Imagine. Imagínese. Tomando banho na piscina de biquíni. Bañándose en la piscina de bikinis. Tomando banho na piscina, um irmão de sunga. Bañándose en la piscina de ropas interiores. Eu não creio que na piscina vai tomar banho. No creo que en la piscina Con se va a ropa. bañar con ropa. Será que vai? ¿Será que van? No creo. Eu também não acredito. Difícil. Eu não acredito nisso. Não No adianta creo falar en que esto. não tem por De que nada crer. sirve servir porque no hay. Tem que eso. aterrar. Tiene que Tem a enterrarlo. televisão escondida em Tiene casa. La televisión escondida en la Como é casa. que pode? Dice que puede. E Deus está vendo. Pero Dios está viendo. Essa infidelidade Esa espiritual. infidelidad espiritual. E isso gera contenda. Eso genera contiendas. Porque a Bíblia fala que na Santa Sé tem muitas heresias. Porque la Biblia dice que en la Santa Cena hay muchas Tem heresías. muitas Hay dissenções muchas disensiones. na hora da ceia. En el momento de la cena. Por quê? Porque a pessoa está tomando a ceia no La pecado persona está tomando cena en el pecado. e deixa a igreja em dissensão. Y deja a la iglesia en disensión. A Bíblia fala que tem muitas dissensões, capítulo La 11, Biblia dice que hay muchas disensiones. Capítulo 11. versículo 18 de 1 Coríntios. Versículo 18 de 1 de Porque Corintios. antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja,
há entre vós dissensões, em parte eu creio. Dissensões. Disensiones. Por quê? Por quê? São da vida torta. Porque en una vida chueca Está lá tomando a ceia. están tomando la cena. São das paixões carnais. Son las pasiones carnales. Pegam os crentes. Se apegan a los creyentes. Os crentes vão viver na dissensão. Los creyentes van a vivir en Vão disensión. até tomar a cena de Hasta dissensão. van a tomar la cena en disensión. Como é que aquele irmão está tomando a Mira ceia? cómo el hermano está tomando la cena. Da dissensão. Da disensión. Isso é infidelidade espiritual. Infidelidad espiritual. Fidelidade contra Deus. Infidelidad contra Dios. Pinta o cabelo. Se pinta el cabello. Vai ao salão de beleza, Va pinta o al cabelo. salón de belleza, se tiñe el cabello. E pensa que Deus não tá vendo a pintura do Piensa cabelo. que tú estás viendo la pintura del cabello. Cada mês vai lá, 15 em 15 dias vai pintar o cabelo. De 15 a 15 días se va a pintar el O cabello. cabelo aqui, o pezinho já tá tudo branco. El cabello, el pie está todo blanco. Vão lá pintar pra No enganar. voy a pintar para engañar. Por que vive na igreja assim? ¿Por qué vive en la iglesia así? Por que está dessa maneira enganando? ¿Por qué está de esa forma engañando? Você imagine se Deus tivesse essa mesma forma de nós, Imagínese si Dios tuviera esa forma de nosotros, de nos enganar. de engañarnos. Deus me enganasse e Deus te Dios me enganasse. engañaría y tú le engañarías a Dios. O inimigo viesse nos El atentar enemigo vendría a tentarnos e Deus enganasse. y Dios engañarnos. Não vou avisar. No va a avisar. O que seria de você? ¿Qué será de usted? O que seria de mim? ¿Qué sería de mí? Você imagine enganando o próximo, Imagínese engañando al prójimo. enganando o irmão. Engañando al hermano. Irmão que senta à mesa do Senhor com você mesmo El hermano que se sienta en la mesa del Señor con ti mismo e tomando a y ceia tomando la cena de cabelo pintado. con el cabello teñido. Como? ¿Cómo? Como Deus vai operar na coisa desta? ¿Cómo Dios va a operar en algo de esto? Desta amizade com o mundo? Esta amistad con el mundo. Torce para o time de futebol. Apoya a un equipo de fútbol. Como Deus vai operar? ¿Cómo Dios va a operar? É vidrado até no rádio Está vibrada en el para saber radio se o Corinthians ganhou, para ver si Corinthians ganó. o Palmeiras, El Palmeiras, outros times, otros equipos, outros clubes. otros clubs, E fica. y se queda. E tem coragem de pregar. Y tiene coraje de predicar. E tem coragem de pegar o microfone e Tiene pregar. coraje de agarrar el micrófono y Isso predicar. também causa paixões carnais na Causa igreja. pasiones carnales en la iglesia. Isso causa Eso causa dissensões disensiones na casa de Deus. en la casa de Dios. Esse adultério Eso es adulterio espiritual. espiritual. Esse adultério Eso es adulterio terrível terrible contra o Espírito Santo. contra el Espíritu Santo. Outra coisa, Otra cosa, contra a doutrina da palavra de Deus. contra la doctrina de la palabra de Dios. Tira a sobrancelha. Quita las Sobrancelha cejas, fininha. a ceja finita, Está lá. está allá. O que está fazendo ¿Qué estás haciendo em nosso meio? en nuestro medio? Tem muita igreja para Hay congregar. mucha iglesia para congregarse. Não precisa ficar numa igreja que está te proibindo de sair. No necesitas quedarte en una iglesia que te está prohibiendo eso de Se ahí. quer andar no modernismo, no pecado, não fique. ¿Quieres caminar en lo moderno, en el pecado? No te Porque quedes. a Deus eu não posso Porque a enganar. Dios no le puede engañar. Os cabelos pintados não fiquem em nosso Con meio. los cabellos teñidos no queden en nuestro medio. Essa sobrancelha feita não fique em nosso meio. Con las cejas hechas no se queden en nuestro medio. Essa blusa transparente não fique em nosso La meio. blusa transparente no se quede en nuestro Irmão medio. dorme sem El camisa. hermano duerme sin Não camisa. fique em nosso meio. No se quede en nuestro medio. Vai para uma igreja que libere você fazer isso aí. Vete a una iglesia que te libere a hacer eso de Mas ahí. não fique enganando o povo de Pero no Deus. te quedes engañando al pueblo de Essa Dios. infidelidade espiritual que Esa Deus vai lhe cobrar. Infidelidad espiritual, porque Dios te va a O cobrar. cabelo branco diante de Deus é El honra. cabello blanco delante de Dios es honra. É honroso. Es honroso. Ter um cabelo branco Tener cabello blanco que mostra que experiência. muestra experiencia. O símbolo do cabelo de Cristo é El branco. símbolo del cabello de Cristo es A blanco. Bíblia fala que tem cabelo branco como a lã. La Biblia dice que tiene cabello blanco como la lana. E se pintar o seu cabelo de Si Cristo? se pinta el cabello de Cristo, Como ia ficar? ¿cómo iría a quedar? Você vê que o símbolo dele Es el símbolo de él. é o cabelo branco, é a eternidade. El cabello blanco, la Cabelo eternidad. branco significa eternidade. Cabello blanco significa eternidad. Como diz na Como Apocalipse, dice en Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 1, fala do cabelo branco. habla del cabello Em blanco. Cristo, que significa Cristo eternidade. significa eternidad. Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 1, versículo versículo 14. 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Aleluia! Su cabello y su cabeza eran blancos como blanca lana, como nieve. Olha aí como é branquíssimo. Como es blanquísima. É branco como a lã branca e como a neve. Blanco como la lana y como la nieve. Você vê que Mira. se Cristo, Si Cristo, o símbolo de Cristo foi um cabelo branco, el símbolo de Cristo fue cabello blanco, a irmã quer ser muito la bonitona. hermana quiere verse bonita. Não pode ter um fio de cabelo No branco. puedes tener un hilo de cabello Porque blanco. pra ela é Porque vergonha. para ellos es vergüenza. É vergonha ter o cabelo branco. Es vergüenza tener cabello blanco. Mas e o símbolo de Cristo que é o Pero cabelo branco? el símbolo de Cristo que é o cabelo Aleluia! blanco. Aleluia! Ah, glória a Glória a Deus! Deus! Na verdade, esse irmão quer ser melhor do que En Cristo. realidad, ese hermano y hermana quiere ser mejor que Cristo. Melhor do que Cristo. Mejor que Cristo. E o cabelo branco é coroa de Y honra. el cabello blanco es corona de honra. 16:31 de Provérbios. 16:31 de Proverbios. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Coroa de honra são as cãs, são os cabelos brancos. Cãs significam cabelos brancos.
corona de honra y de vejez que se halla en el camino de la justicia. Está vendo? ¿Están viendo? Claríssimo. Clarísimo. Descansa. Las canas. E como vai ficar nessa infidelidade ¿Y espiritual? cómo se va a quedar en esa infidelidad espiritual? A falta de doutrina também é uma das causas das dissensões. La causa de la doctrina es también una causa de las disensiones. Isso dá dissensão. Eso da Porque o disensiones. irmão mais fraco, Porque el hermano más débil, ele vai abrir a boca él para va a falar. abrir la boca hacia afuera. Não tem jeito. No hay formas. Tá lá com o sapato alto pregando. Están con el taco alto predicando. O sapato é do tamanho de um Con tijolo. el zapato al tamaño de un ladrillo. O salto do sapato é do tamanho de um tijolo. El taco del zapato tiene un tamaño de un ladrillo. O crente mais fraco, ele vai El ver creyente más débil va a ver e vai murmurar. y lo va a murmurar. A blusa tipo La japonesa. blusa tipo japonesas. A irmã levanta a mão, La hermana levanta la mano. dá pra ver o braço y todo. se le ve todo el A brazo. axila, tudo. Las axilas y todo. Isso vai dar dissensão. Eso va a dar disensiones. Essa costeleta Esa vai patilla- dar dissensão, La irmão. patilla va a dar disensión, hermano. Isso é pecado diante de Deus, porque faz parte do cabelo da cabeça. Pecado delante de Dios lo que hace algo en A la cabeza de la costeleta cabeza. desce da Las cabeça. patillas bajan de la cabeza. E a Bíblia 11:14 de 1 La Coríntios 11:14 de 1 de Corintios diz que é desonra o homem ter cabelo comprido. que es deshonra que el hombre tenga cabello largo. Tá claríssimo. Está clarísimo. O que eu farei? ¿Qué haré yo? O que tu farás? ¿Qué tú harás? Vamos acabar com a dissensão. Vamos a acabar con la Essa disensión. infidelidade Esa espiritual. infidelidad espiritual. Essa infidelidade contra Deus. Esa infidelidad contra Dios. Contra o Evangelho. Contra el Evangelio. E tem uma vida dessa. E tem uma Tira a vida dessa. sobrancelha. Você quita as A sua cejas. sobrancelha tem uma função. Su ceja tiene una función. Qual é? ¿Cuál es? Não deixar o suor cair em suas vistas. No dejar el sudor caer en tus ojos. Mas os crentes, as irmãs estão tirando até a sobrancelha. Pero las hermanas te sacan las cejas. Sei que tá tão terrível que até homem tá tirando já. Hasta el hombre ya se está sacando las cejas. Até- Dios del cielo. Não é verdade? Es irmão? verdad, por causa de lo moderno. É modernismo. Es verdad. Isso é pecado contra Eso es Deus. pecado contra Dios. Essa televisão Esa televisión tem escondido em está casa. escondida en la casa. Ela vai matar a sua fé. Ella va a matar tu fe. Já matou a sua fé. Já matado tu Agora ela fé. vai querer matar a sua casa. Ahora va a querer matar tu Vai casa. querer matar a espiritualidade dos seus Va a filhos. querer matar la A espiritualidad, espiritualidade da de sua tus hijos. esposa. La espiritualidad de tu esposa. A macumba vai entrar em sua La casa. brujería va a entrar en tu O casa. feitiço vai entrar. El hechizo va a entrar. Tudo pela televisão. Todo por la televisión. E agora? Y ahora, Isso dá dissensão. eso hace disensiones. Então você, Entonces usted, às vezes, a eu, veces yo, podemos ser causa de podemos paixões ser carnais. causa de pasiones carnales. Será? ¿Será que sí? Sim. Sí. Por causa do adultério Por espiritual. causa del adulterio espiritual. Vai inflamar a igreja. Va a hinchar la iglesia. Como é que aquele lá tá pregando? Como aquel hermano está predicando. Como é que aquele lá tá tomando a Mira ceia? cómo está tomando la cena. Não pode ter isso. Eu sei que não No pode. puede haber esto, yo sé que no puede. Mas tem um causador. Pero hay un causante. E às vezes, Y a veces somos nós mesmos. somos nosotros mismos. Que somos os causadores. Somos los que causan. Então ninguém pode servir dois Entonces senhores. nadie puede servir a dos Capítulo señores. 6, Capítulo 6, 24 24 de Mateus. de Mateus. Ninguém pode servir Nadie puede servir a dois senhores. a dos señores. Porque há de amar a um Porque va a amar a e uno aborrecer o outro. y aborrecer al Ou otro. sirva a Deus O sirva a Dios. ou a Mamon. O a Mamón.
paixões carnais, cuando hay pasiones carnales, o relacionamento com Deus é prejudicado. la relación con Dios es perjudicada. Lá em Tiago, Allá en Santiago, capítulo 4, capítulo 4, versículo 5, versículo 5, a Bíblia nos la diz: Biblia nos dice: Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que el que habita, que él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Como é que nos anela? Nos anhela celosamente. Isso. Eso, Ciúme aqui a celos aquí, não é ciúmes no es carnais. celo carnales. Significa zelo ao extremo. Celo al extremo. O Espírito Santo, ele tem ciúme de mim. El Espíritu Santo tiene celos de mí. O Espírito Santo tem ciúme de El você. Espíritu Santo tiene celos Ou de usted. seja, O sea, ele tem um zelo ele tem um zelo extremo. extremo. Tem um cuidado especial. un cuidado especial. Um cuidado fora do normal. Un cuidado fuera de lo normal. Quando Cuando os crentes estão los creyentes están nas paixões en las carnais, pasiones carnales, as guerras, las guerras, as pelejas, peleas, coisas próprias de las carnais, mismas carnales, sufocam a comunhão com o Espírito Santo. sofocan la comunión con el Espíritu Santo. O Espírito Santo fica sufocado. El Espíritu Santo se queda sofocado. Porque, como eu disse, o Espírito Santo luta contra a carne luta contra ele. Porque como dije que el Espíritu Santo lucha contra la carne contra él. Por isso, como tem que andar em Por espírito. eso el hombre tiene que caminar en el Espíritu. 5,16 de Gálatas. 5:16 de Gálatas. Andais no Espírito Caminad en el Espírito, e não cumprireis a vontade da No carne. cumpliréis la voluntad de la Para carne. a obra da carne, a paixão da carne não nos vencer, Para que la obra de la carne y la pasión de la carne no nos venza, temos de andar no tenemos que Espírito. caminar en el Espíritu. Porém, Pero, quando as guerras, Cuando las guerras, as dissensões, las disensiones, as pelejas, las peleas, as obras da carne, las obras de la carne, elas conseguem nos vencer, ellas logran vencernos, tomar conta de nossa vida, tomar cuenta de nuestra vida, a pessoa do Espírito Santo fica sufocada. la persona del Espíritu Santo se queda sofocada. Apaga o Espírito Santo. Apaga el Espíritu Santo. Sim, Sí. lá em 1 En Tessalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, a Escritura fala de extinguir, habla de extinguir, de extinguir o Espírito Santo. de extinguir al Espíritu Santo. Capítulo 5, 19 de 1 Tessalonicenses. 5:19 de Primera de Tesalonicenses. Não extingais o Espírito. No apaguéis el Espíritu. O que significa ¿Qué extingais? significa extinguir? Significa apagais. Significa apagar. Aleluya. Apagueis! Apaguéis. Não apagueis o No Espírito. apaguéis el Espíritu. Porque o Espírito em nós é como uma chama El Espíritu ardente. de nosotros como llama ardiente. Uma chama de fogo. Llama de fuego. Que nos dá força na oração. Que nos dá força na Nos dá oração. força na graça. Que nos Força dá na força na fé. graça e na Nos dá fé. poder, Que da nos dá autoridade, poder, da graça. autoridade e gracia. Quando há pelejas, Cuando hay peleas, dissensões, disensiones, nós sufocamos o Espírito Santo. nosotros sofocamos al Espíritu Santo. E essa chama Y ardente esa llama ardiente se va apaga. apagando. Se apaga. Se apaga. Começa a se apagar. Comienza a apagarse. Então, Entonces, é por isso que ele tem por ciúme. eso que tiene celos. Crente tem o Espírito Santo, ele é diferente. Creyente que tiene Espíritu Santo es diferente. Porque não pode andar igual o mundo, porque o Espírito Santo tem ciúme. No puede caminar como el mundo porque el Espíritu tiene celos. Como é que a irmã vai andar no pecado se o Espírito Santo tem ciúme? ¿Cómo la hermana va a caminar en pecado si el Va a andar Espíritu Santo igual a tiene ímpia. celos? Va a caminar como la impía. O Espírito Santo tem ciúme. El Espíritu Santo tiene Como é que celos. vai andar igual ¿Cómo va a caminar igual? a incrédula? A la incrédula. A incrédula usa calça El comprida, incrédulo usa pantalón. mini saia, Mini faldas. mini blusa. Mini blusas. A blusa mostrando o La umbigo. blusa mostrando el ombligo. A blusa La blusa é curta, corta. cortando o cabelo. Cortándose el cabello. As vaidades carnais do cabelo. Las vanidades carnales del cabello. Como vai ficar igual a ímpia se o Espírito Santo tem ciúme? ¿Cómo se va a quedar como la impía si el Espíritu Santo tiene Então celos? essas coisas que dão dissensões na igreja também. Entonces las cosas que dan disensiones en la iglesia también. Que o povo, até os ímpios, não acreditam. En el pueblo hasta los impíos no creen. Coloque do lado andando na rua pra ver. Como camina, ve uno pasando por la calle Uma y mulher ve toda pintada, desconcertada, mesmo fora da doutrina. una mujer desarreglada fuera de doctrina E coloque uma y crente pone una fiel. creyente fiel. Eu quero saber quem é que vai falar. Yo quiero saber quién va a hablar. Coloca assim, uma multidão. Pon así una multitud. Qual é a crente das duas? ¿Cuál es la creyente de las dos? Qual é? ¿Cuál es? Mesmo que aquela crente Aunque esa creyente esteja vestida decentemente, esté vestida decentemente, não tem um coração tão bom. no tiene corazón tan bueno. Mas o ímpio, Pero el impío, ele não vê o coração. él no ve el corazón. Só quem vê o coração do homem é El Deus. que ve el corazón del hombre es Dios. Capítulo 16, 7 de 1 Samuel. Capítulo 16, 7 de 1 Samuel. Fala que Deus conhece o profundo do coração. Dice que Dios conoce lo profundo que del o ímpio corazón. vê? ¿Qué es lo que el impío ve? É a nossa Es aparência. nuestra apariencia. Então nós temos de cuidar do Entonces, templo do Espírito tenemos Santo. que cuidar el templo del Espíritu Santo. Como é que o Espírito Santo não vai ter Como el ciúmes? Espíritu Santo no va a tener celos, Vai deixar a crente andar igual as va a ímpias. dejar al creyente caminar como o las povo nem impías, acredita que é porque crente. el pueblo ni cree que es creyente. Porque não tem
postura cristã. que no tiene postura cristiana. Então essas coisas que dão dissensões na igreja Entonces estas cosas son las que dan disensiones ou en la iglesia, outras coisas o otras cosas. sufocam a comunhão do Espírito Sofoca Santo. la comunión del Espíritu O Santo. relacionamento com Deus é Y la prejudicado. relación con Dios es perjudicada. Y Capítulo 4, versículo 6 capítulo 4, 6 de Tiago nos de diz Santiago nos dice que Deus resiste aos que soberbos. Dios resiste a los soberbios. Um soberbo El soberbio é o mesmo que orgulhoso. es mismo que orgulloso. Soberbio Soberbio é o mesmo que es inchado, mismo que inflamado, prepotente, prepotente, orgulhoso. orgulloso. Isso é soberbo. Eso es soberbio. O soberbo, na verdade, não tem nada de positivo em sua vida. El soberbio en realidad no tiene nada positivo en su vida. Mas porque o soberbo não tem coisas positivas Pero ¿por qué el soberbio no tiene cosas positivas? dentro de si? Dentro de sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? De acordo com a psicologia, De acuerdo con la psicología, a psicologia, la psicología, orgulho el orgullo é medo. es miedo. Se você fosse consultar qualquer Si tú psicólogo, consultas con algún psicólogo, ele vai dizer que o él orgulho va a decir que el orgullo é medo. es miedo. Então o orgulhoso, ele tem um medo dentro El dele. orgulloso tiene miedo dentro de él. Qual medo? ¿Cuál miedo? Medo de não ser Miedo respeitado. de no ser respetado. Medo de não ser Miedo reconhecido. de no ser reconocido. Medo de não ser glorificado Miedo pelo de no povo. ser glorificado por Por el pueblo. isso Por que ele é eso orgulhoso. que él es orgulloso. Tudo ele tem que Solo él aparecer. tiene que aparecer. Só ele é o bom. Solo él es bueno. Só ele é o maior. Solo él es el Porque más ele grande. tem medo Porque tiene miedo de o povo de que el pueblo achar que ele não é nada, crea que él no es que ele nada, não é bom, que él no es bueno, que não é eficiente, que él no es eficiente, que não é profissional, que él no es profesional, que não é altruísta. que no es el altruista. Eles vão achar. Ellos van a creer. Então, de acordo com a Entonces, psicologia, lo que pone la psicología, o orgulho el orgullo é medo. es miedo. Por isso que Por ele eso, exalta a si mesmo, él se exalta a sí mismo, exalta-se a si mesmo, se exalta a sí mismo, buscando a qualquer custo honra, buscando a cualquier costo honra e estima dos outros, honra y la estima de los otros, a fim de satisfazer al o fin seu orgulho. de satisfacer su orgullo. É por isso que Deus resiste ao soberbo. Por eso Dios resiste a los soberbios. Deus resiste. Dios resiste. Ele não Él no- entrega as bênçãos. no entrega la Ele bendición. não faz a obra. No hace la obra. Ele não confia no soberbo. Él no confía en el soberbio. O soberbo não anda com El Deus. soberbio no camina con Dios. Porque Deus resiste. Porque Dios resiste. As bênçãos são Las tardadas. bendiciones tardan. Deus... as bênçãos são Las tardias. bendiciones son tardías. Deus não confirma as obras miraculosas que Ele quer. Dios no confirma las obras milagrosas que Él tiene. Enquanto você for soberbo, eu não vou lhe dar. Mientras tú fueras soberbio, no te voy a dar. Enquanto você for soberbo por causa da sua paixão carnal, não vou te Mientras abençoar. fueras soberbio con tu pasión carnal, no te voy a bendecir. Não vou derramar meu espírito, No não. voy a derramar mi espíritu, no. Porque Deus Porque Dios resiste. resiste. Então, Entonces, relacionamento com Deus la relación con Dios é quebrado. es rompida. Como evitar as paixões humanas? ¿Cómo evitar las pasiones humanas? Sujeitando-se a Deus Sujetándose a Dios e resistindo ao diabo. y resistiendo al diablo. Capítulo 4, versículo 7 de Tiago. Capítulo 4, 7 de Santiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, Sujetaos pues a Dios, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Então, para evitar as paixões humanas, Entonces, para evitar las pasiones humanas, o crente tem de se sujeitar a el Deus, creyente tiene que sujetarse tem a de Dios. ser submisso a Tiene que ser Deus, sumiso ante Dios. submisso à lei divina, Sumiso a la ley divina, que é a palavra de que Deus. es la palabra de Dios. A Bíblia, La Biblia, capítulo 7, versículo 12 de Romanos, capítulo 7, 2 de Romanos. a Bíblia, que é a lei de Deus, La Biblia, que es la ley de Dios, é santa, es santa, é justo. es justa. A Bíblia é santa, justa e boa. La Biblia es santa, justa y Aleluia! buena. Aleluya. O santo mandamento El santo mandamiento é santo, justo e bom. Santo, justo y bueno. Como me sujeita a Deus? ¿Cómo es ser sujeto a Dios? Mesmo que
eu não me agrade, aunque yo no me agrade, aquilo toque em mim, y aquello toque en eu mí, queira ficar yo nervoso, quiera quedar nervioso, mas é Deus que está falando comigo. pero es Dios quien está hablando conmigo. Eu tenho que me Yo sujeitar. tengo que sujetarme. Eu tenho que resistir ao Yo diabo. tengo que resistir al diablo. Não, Senhor, eu vou obedecer teu mandamento. No, Señor, voy a obedecer tu mandamiento. Eu vou obedecer a tua Yo voy palavra. a obedecer tu palabra. Porque eu quero a vida eterna. Porque yo quiero la vida eterna. Eu quero a redenção do meu corpo. Yo quiero la redención de mi cuerpo. Eu quero a glorificação Yo quiero la glorificación. quando eu chegar Cuando yo llegue no dia do en el arrebatamento. día del arrebatamiento. Então, ele sujeita a Entonces él Deus. se sujeta a Dios. Ele está disposto a Está mudar. dispuesto a cambiar. Ele resiste ao diabo. Ele resiste ao Porque diabo. quando nós nos sujeitamos, Porque- quando nós... quando em nós há sujeição a Deus, Cuando nosotros nos sujetamos a Dios, o diabo é el resistido. diablo es resistido. Ele não encontra brecha. Ele não encontra aberturas. Ele vai de um lado para o outro, Ele mas vai- ele não consegue. Va de un lado a otro, pero no lo logra. Porque nós estamos obedecendo a palavra. Estamos obedeciendo la E palabra reconhecendo que nós somos y pecadores. reconociendo que somos pecadores E necessitamos de y Deus. necesitamos de Dios. Podemos evitar Podemos também evitar también chegando-se a Deus. acercándonos a Dios. Versículo 8 Versículo 8 de Tiago, de capítulo Santiago, 4. capítulo 4. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Como é que nós podemos ¿Cómo nosotros podemos nos achegar a Deus? acercarnos a Dios? Através da oração, A través de la oración, através da comunhão com a través Deus. de la comunión con Dios. Antes de aceitarmos Antes Jesus, de que aceptemos a Jesús, nós estávamos longe nosotros estábamos lejos de Deus. de Dios. Quando nós nos convertemos, Quando nos convertimos, Deus nos colocou perto. Dios nos puso cerca. Capítulo 2, versículo 13 de Efésios. Capítulo 2, 13 de Efesios. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Na verdade, En realidad, a oração la oración é a conversa da alma com es Deus. la conversación del alma A con Dios. comunhão La comunión só sente a salvação, solo siente la salvación. sente o perdão, Siente el perdón. sente a graça, Siente la gracia. conversa do Evangelho, A conversação do Evangelho. aquela risada gostosa, aquele gozo do Espírito Santo, Esa risa zica del Espíritu Santo. porque estamos perto de Deus. Porque estamos cerca de Dios. A comunhão, La comunión, a oração, la oración, nos faz achegarmos perto de Deus. nos hace acercarnos cerca de Dios. Nós nos achegamos perto do Nosotros Senhor llegamos cerca del Señor. e adquirimos intimidade com Deus. Adquirimos intimidad con Dios. Os sentimentos Los maus, sentimientos malos, os sentimentos de pecado los sentimientos de pecado, são afastados son apartados pela presença por la presencia do Espírito Santo del de Espíritu Deus. Santo de Dios. A purificação do coração La purificación del é corazón uma forma de evitar as paixões una humanas. forma de evitar las pasiones humanas. Isso é bíblico também. Es bíblico también. Tiago 4:8. Santiago 4:8. Purificai Purificad o vosso coração. vuestro corazón. Por que ¿Por qué? purificar o coração? Purificar el corazón. O salmista, El salmista, ele disse que o jovem, Él dijo que un joven, ele purifica o seu caminho él purifica su camino e não peca y no peca quando ele observa a palavra de Deus, cuando él observa la palabra de Dios. quando ele observa o Evangelho. Cuando él observa el Evangelio. Capítulo 119, Capítulo 119, versículo 9, versículo 9 no livro de Salmos. del libro de A Salmos. única La forma única manera de nós não de pecarmos que no pequemos é quando es cuando o nosso coração nuestro corazón é purificado es purificado por Deus. por Dios. 119, 119, versículo 9 versículo 9 de Salmos. de Salmos. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aleluia! Aleluia! A purificação La purificación do caminho, del camino, purificação do la coração, purificación del corazón, é quando a palavra de Cristo é cuando observada. la palabra de Cristo es observada. É quando nós guardamos do fundo do coração Cuando guardamos en el e fondo nos del corazón, arrependemos nos arrepentimos e necessitamos, meu Deus, eu fiz tanto tempo errado, necesitamos, Señor, yo hice tantas cosas mas agora eu equivocadas, vou mudar. pero ahora voy a O cambiar. Senhor purificou o meu El coração. Señor ha purificado mi corazón. Salmo 119, 11. Salmo 119 y 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o coração está limpo, Cuando el corazón está limpio, as paixões humanas são las afugentadas. pasiones humanas son arrojadas. São afugentadas. Son
arrojadas con distancia. As palavras são jogadas para Las longe. palabras son expulsadas hacia lejos. As palavras de pecados, Las as paixões de de pecado, pecado, pasiones de pecado, são jogados para longe son arrojadas hacia por causa lejos da por purificação causa de la purificación do coração. del corazón. Podemos evitar as paixões humanas Podemos evitar las pasiones humanas sentindo as nossas misérias. sintiendo nuestras miserias. Capítulo 3, versículo 9 de Tiago. Capítulo 3, 9 de Santiago. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Dice, con ella bendecimos a Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres. 3, 9. Santiago. 4:9. Santiago 4:9, dice aquí. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. O apóstolo Tiago El exorta apóstol Santiago exhorta a que os crentes carnais, a que los creyentes carnales, cheios de inveja, llenos de envidia, cheios de cobiça, llenos de codicia, cheios de avareza, llenos de cheios de avaricia, deleites, llenos de deleites, ao invés de pelejarem entre si, en vez de pelear entre sí, devem converter-se, tienen que convertirse, sentindo as suas misérias. sintiendo sus miserias. Como vão se converter? ¿Cómo van a convertirse? Como sentirão suas misérias? ¿Cómo van a sentir sus miserias? Através do lamento e do A choro, través del lamento y del lloro. porque o choro move as mãos de Porque Deus. el lloro mueve las manos de A Dios. Bíblia diz que as nossas La lágrimas Biblia dice que nuestras lágrimas são levadas até o trono de son Deus. llevadas ante el trono de Dios. Quando o homem chora Cuando arrependido, el hombre llora arrepentido, comove o coração de Deus. conmueve el corazón de Dios. Capítulo 56, Capítulo 56, versículo 8 de Salmos. 8 de Salmos. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas elas no teu livro? Aleluia! O livro das lágrimas que está no céu. Libro de las lágrimas que está en el cielo. O anjo leva as nossas lágrimas El ángel lleva nuestras e lágrimas coloca no livro. y lo pone en el libro. Dice, mis huidas tú has contado por mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Aleluia! Leia novamente. Redoma, voy a leer nuevamente. Dice, mis huidas tú has contado con mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus, O anjo aleluia. coloca as lágrimas num odre, El como num ángel vaso, pone sus lágrimas en un vaso. e leva e coloca no livro das Lo lleva a lágrimas. poner en el libro de las lágrimas. Então, quando a pessoa sente, Entonces, cuando la persona eu siente, errei, Senhor, yo he equivocado, estou Señor. aqui, Estoy aquí, Señor. eu reconheço que agora eu vou mudar. Reconozco que voy a A cambiar. toba tem sofrido. Tú he sufrido. Quantas almas não têm se convertido? ¿Cuántas almas no se han convertido? Até muitas almas têm perecido por minha Hasta causa. muchas almas han perecido por causa Em mía. vez de eu amar as almas, eu estou contendendo. En vez de que alme a las almas estoy contendiendo. Tenho inveja. Tengo envidia. Quero derrubar Quiero para derrumbarlas para que eu possa subir de para cargo. que yo pueda subir de Eu tenho cargo. orgulho em Yo mim. tengo un orgullo en mí. Deus quer a mudança. Dios quiere cambios. Como? ¿Cómo? Através do choro. A través del lloro. Que o anjo vai El levar ángel le va a llevar e vai colocar y le va a poner no livro das en lágrimas. el libro de las lágrimas. E como podemos evitar as ¿Cómo paixões? podemos evitar las pasiones? Humilhando-se Humillándose perante o Senhor. ante el Señor. A humildade é a arma por excelência La humildad es arma por excelencia. contra o orgulho, Contra el orgullo, contra a inveja, contra la envidia, contra a cobiça, contra la codicia, contra as pelejas contra las peleas e guerras nas y igrejas. guerras en las iglesias. Se os crentes se humilharem diante de Si Deus, los creyentes se humillan delante de Dios, o próprio el Deus mismo Dios vai va a exaltá-los. exaltarles. Se o inimigo fala uma Si palavra, su enemigo habla una palabra, o crente não vai el retrucar. creyente no lo va a tocar. Vai entregar na mão de Va a Deus. entregar en las manos de Dios. Vai deixar Deus agir. Le va a dejar a Dios actuar. Isso que Jesus Eso disse. es lo que Jesús dice. Capítulo 23, Capítulo 23, versículo 12 versículo 12 de Mateus. de Mateos. Tem esta palavra En esta palabra, de Cristo Jesus, nosso Cristo Senhor. Jesús nuestro Señor. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e ao que a si mesmo se humilhar será exaltado. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. A humildade é a arma por excelência La humildad es arma por excelencia para vencer todas as paixões para vencer todas las carnais. pasiones E carnales. por último, Y por lo último, a última forma de evitar as paixões la humanas última manera de vencer las pasiones humanas, que eu quero apresentar aqui yo quiero presentarlo aquí, é não falar mal uns dos outros. no hablar mal unos de los otros. Capítulo 4, Capítulo 4, versículo 11 de versículo Tiago. 11 de Santiago. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, tu não és observador da lei, mas juiz. Hermanos, no murmuréis los unos contra los otros, porque el que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley.
Si tú no juzgas la ley, si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la lei, sino juez. Por quê? Por quê? É juiz. Es juez, Porque aquele que fala mal do irmão, porque aquel que habla mal del hermano, condenando-o, condenándolo, fala mal do próximo, habla mal del prójimo, ele está se colocando no lugar de se juiz. está poniendo en lugar de juez. Ou seja, o sea que está tomando o lugar de Deus. está tomando el lugar de Dios. Porque Deus é o justo porque juiz. Dios es el justo juez. Olha o versículo 12 Mira el de versículo Tiago 12 capítulo 4. de Santiago Há capítulo um 4. só legislador e um só juiz. Uno solo es el dador de la ley y puede uno salvar o perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues al otro? Há um só legislador e um só juiz. Hay un solo dador de la ley y un solo juez. Quando se fala mal do próximo, Cuando se habla mal del prójimo, estamos tomando o lugar de Deus. estamos tomando el lugar de Dios. Estamos querendo julgá-lo. Estamos queriendo juzgarle. Estamos tomando a causa dele para nós. Estamos tomando su causa para nosotros. Uma causa que Deus vai resolver. Una causa que Dios va a resolver. Se ele está falando mal, ele Si él faz está o mal. hablando mal, haga el mal. É Deus que vai ter um tratado com Es ele. Dios quien va a tener un trato con É él. Deus que terá um particular. Dios quien va a tener un particular. Mas quando eu falo mal, Pero cuando hablo quando mal, eu condeno, cuando yo condeno, estou tomando a vez de Deus. estoy tomando el lugar de Dios. Estou tomando o lugar Estoy tomando el lugar. do nosso Deus. De nuestro E é Deus. por isso que a Bíblia Por diz: eso la Biblia dice, Tu, porém, quem Tú, és pero ¿quién eres para que julgues a para que outrem? juzgues a otro? Deus pergunta para mim. Deus me pergunta a Deus mim. pergunta para Deus você. me pergunta a usted. Quem é ¿Quién você? eres usted? Quem sou eu ¿Quién soy yo para julgar o outro? para juzgar al otro? Oh, glória a Deus. Gloria a Dios. Que Deus coloca a gente no Que estreito Dios nos mesmo. pone en el estrecho mismo. Então, aí Entonces, está. ahí está. Esse estudo Ese maravilhoso estudio maravilloso para que nós possamos vencer para que podamos vencer as paixões las carnais. pasiones carnales Em nome en el nombre de Jesus Cristo. de Jesucristo.